Muito boa noite, estamos chegando para mais um Mesa Redonda Futebol Debate. É isso, pedindo licença a você, a sua família, estamos invadindo a sua casa como vai ser de costume nas noites dos domingos e claro, hoje para falar muito do quê? De quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rolou já ontem no Allianz Parque e o favoritaço Palmeiras não teve grandes dificuldades não. Eliminou com um gol de Rony o São Bernardo, vamos falar muito desse jogo. O Palmeiras que estão dizendo que é o grande favorito à conquista do título e claro, para a tristeza da torcida corintiana e do Chico Lang, tem tudo sobre o vexame do Corinthians hoje em Itaquera. Para mim, foi vexame, não sei se para você foi, né? O Corinthians em casa pegou a equipe de pior campanha entre os 8 classificados e acabou não vencendo, foi buscar um empate e foi eliminado nos pênaltis. Daqui a pouco toda a repercussão da eliminação do Corinthians. Você está chegando agora, estava com a família. O Corinthians, repito, o Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista. Daqui a pouco todos os detalhes. Vamos também falar do São Paulo. O São Paulo tem Água Santa amanhã, sabe aonde? Meu amigo, no Allianz Parque, é isso. A gente vai falar muito desse jogo, desse momento diferente do futebol, né? O São Paulo não jogando no Morumbi, jogando na casa do rival contra o Água Santa. E o Rogério Ceni com muitos problemas. Vamos falar sobre Lázaro, o primeiro desafio do Lázaro, ele não superou. Vamos falar sobre isso, não é? E deixa eu já de imediato aqui dar o boa noite aos nossos convidados, e são convidados, como sempre, mais que especiais. O primeiro deles, você conhece, na tela. Opinião contundente, sem chorumela, nunca faltou para um dos nossos convidados de hoje, não. Bom, primeiro que é uma declaração... Boa, viu? É uma declaração recalcada, hipócrita e desrespeitosa. Você é hipócrita, Cuca! Jornalista desde o comecinho dos anos 2000, o queridaço Felipe Facincani tem uma história bem importante aqui no nosso meio esportivo, viu? Com passagens por rádios grandes como a Jovem Pan e a Bandeirantes, além de uma trajetória recente como comentarista na TV, lá no Grupo Disney, o Facincani tá hoje com o canal dele no YouTube, o canal do Facincani. Mas ó, nesse domingo agora, o homem tá aqui, no nosso canal, na TV Gazeta, pra falar muito mesmo sobre futebol. Seja bem-vindo aí, Felipe! É nesse clima, boa noite ao meu irmão, meu parceiro Felipe Facincani, no segundo programa nosso aqui no Comando. De cara já vem você, porque você é polêmico, é um belo profissional, um belo jornalista e, acima de tudo, um grande amigo. Posso lhe chamar até de espeto, mas não. Boa noite, Facincani. Grande Osmar Garrafa, satisfação enorme estar aqui nesta mesa tão nobre do jornalismo, junto desse timaço nosso aqui, que evidentemente você vai apresentar com tanto brilhantismo. Minha segunda passagem aqui, porque a primeira foi com o Flávio, que não poderia também deixar de ser diferente, né? Um cara que me colocou no jornalismo. Sim. Tudo isso que vocês viram aí nesse VTzinho, graças ao Flávio Prado, que esteve conosco durante 19 anos, né? E agora, ao seu lado, que foi um dos caras que, depois que o Flávio me colocou na mídia, né, no jornalismo, me moldou como repórter, né? Pergunta curta e pergunta objetiva. Era esse o lema de Osmar Garrafa nos tempos de rua, e agora aqui nada muda em relação a isso. E quando ele não cumpria, eu e o Márcio Espímpolo lá da Transamérica o colocavam, sabe aonde? Em cana. Ele vai contar esse bastidor daqui a pouquinho para vocês. Grande Facincani, esse aqui é fera, é polêmico, quero muito do Facincani. E hoje, 2 convidados. E esse é meu parceiro. Fui setorista do Corinthians, acompanhei o trabalho dele no Santos, no Flamengo, Cruzeiro, mas muito de perto no Corinthians, onde conquistou títulos. Na tela, para a gente falar desse outro convidado, nota 10. Sou suspeito para falar do David. Primeiro, como jogador, acompanhamos a carreira brilhante do David de perto, né? Teve uma carreira de muito sucesso, por onde passou, especificamente no Corinthians, aonde cansou de fazer gol e dar alegria ao Chico Lang. Aí depois foi para dirigente de futebol, técnico de futebol, auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo, que esteve aqui com a gente a semana passada. David, é um prazer revê-lo aqui, é um prazer ter você no Mesa Redonda. Obrigado pela presença. Obrigado, prazer todo meu, Garrafa, né? Eu tenho um privilégio de estar do lado de uma lenda que me viu desde quando eu tinha 19 anos pelo Santos, você, como setorista, o Mili, que eu sou fã, porque vi jogar, até estava falando pro Fábio, né? O Fábio é um cara amigo meu que é italiano, falei, bota o vídeo do Mili, tu vai ver quem é o Mili. Então, assim, sabe que eu sou um fã, sou um carinho, e obrigado pela oportunidade.
Nós que já pegamos várias caronas, né, contigo, né, saindo dos jogos, vimos conversando e ver você, assim, bem pra caramba, né, profissionalmente e com saúde, para mim é um prazer estar aqui e rever grandes amigos. E nos tempos do David como jogador, a resenha era liberada. Mas a gente tinha aquele contato com o jogador, com o próprio Miller, coisa que não acontece hoje, são novos tempos e é muito legal. O David é um cara de opinião forte e tem bagagem para falar. E conhece muito o Corinthians, do meu amigo Chico Lang. Boa noite, se é possível, boa noite para você. Não é possível boa noite para mim. Não é possível? Você para de gozar da minha cara. Não, eu dei boa noite ao Coloque senhor. no seu lugar, tá? Como apresentador e, por favor, não tire sarro da minha cara. Não, hipótese alguma. Porque eu vou dizer para você uma coisinha só. Tá ok. Esses jogadores do Corinthians, que foram eliminados hoje pelo Ituano, sabe o que vai acontecer com eles? Sabe o que vai acontecer com o técnico? Nada. Não vai acontecer nada. Amanhã ou terça-feira, eles voltam para o clube, eles vão jogar, eles vão treinar, sabe? Vão sofrer uma pressãozinha aqui, uma pressãozinha lá, mas, ó, estão unidos. O dinheiro cai na conta, sabe? Vão comprar carro, vão no supermercado. O senhor Roger Guedes, por exemplo, estava esse fim de semana num baita num shopping aqui. Tem um amigo meu que viu ele lá. Entendeu? E o shopping, até por falar, é o Shopping Jockey Club, que você não entra a pé, você só entra de carro. Então, ele estava lá gastando o dinheirinho dele. Sabe quem vai se ferrar com isso e essa desclassificação? Sei. Sou eu, é o Neto. Por quê? Porque a gente é corintiano, defende o Corinthians, acredita sempre, tenta dar um moral para esses caras, para esse bando de vagabundo. Epa, Esse é um bando de vagabundo. Epa. Perder para o Ituano nos pênaltis, empatar com o Ituano na arena lotada, isso aí é coisa de vagabundo sem vergonha. Esses jogadores todos, se eu fosse o presidente, que também o presidente do Corinthians parece que tomou o Lexotan. O senhor vai embora do programa ou é só o seu boa noite? Não, é meu boa noite. Tudo bem. Porque o outro lá tomou o Lexotan, o Duílio. Ele falou com maior tranquilidade. Não, o Lázaro fica, agora vamos ter 30 dias, 22 dias para treinar. Duílio, tenha santa paciência. Vocês aqui não estão. Vocês aí, jogador, bando de vagabundos sem vergonha, que eu fui eliminado, vocês estão tranquilos. Quem se ferra somos nós. Que eu boto a cara no vídeo e falo que sou corintiano. Então, é uma encheção de saco. Meu telefone não para de tocar. Até o meu cunhado palmeirense me encheu o saco hoje. E ele tem um bom motivo para te encher o saco. Gente, se vocês perceberam, foi só o boa noite do Chico Lang. Imagine o que vem por aí. Já que o assunto é Corinthians, também na nossa bancada, o sabe tudo do Corinthians, o espadachim da informação, o meu amigo, meu irmão Thiago Salazar, veio direto da arena com bastidores quentinho para você. A gente vai mostrar tudo do jogo, lances polêmicos e, claro, muita informação e opinião. Boa noite, Salazar. Boa noite, Garrafa. Boa noite a todos. Você viu, né, Facinho? Ele gosta de dar apelido para todo mundo, né? Não, mas espadachim versão 2, porque tinha um original. O original tá trabalhando comigo, inclusive. O cara é craque, sabe, né? cara craque em dar apelido pros outros. O primeiro espadachim era Leandro Quesada. Sim. Agora herdou o posto. Isso, claro. Aí passamos. Que é uma honra também, dar um também, posto exato. do Quesada. Boa noite, Garrafa. Como você disse, cheguei agora há pouco, estava na Neoquímica Arena, acompanhei a eliminação do Corinthians. O Duílio falou na zona mista, o Fernando Lázaro falou na coletiva. Enfim, a gente tem muito assunto para tratar aqui, mas eu já adianto, como disse ali o Chico Lang, que provavelmente não teremos grandes mudanças no Corinthians. Corinthians com poucas mudanças, mas vamos esmiuçar o timão. E o David já falou, e eu não canso de falar, né? A bola apertou aqui, o Chico joga para mim, Miller. Jogo no craque, porque ele que decide. Ele tem a outra visão. Nós temos a visão do jornalista e tal, mas ele teve lá dentro, ele conhece do riscado. Boa noite, Miller. Muito obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui. E acho que temos muita coisa para falar de uma grande surpresa, a eliminação do Corinthians. Amanhã tem o seu São Paulo, o Palmeiras numa boa. Enfim, boa noite, Miller. Boa noite, Garrafa, a todos. Sem dúvida nenhuma, foi como o Chico disse, uma grande decepção, né, que o Corinthians proporcionou para o seu torcedor. E a gente vai debater tudo isso ao longo do programa. Temos também na Mestre Caverna, antes de enquete e prêmios, temos na Mestre Caverna a experiência, a sabedoria dele. No seu boa noite, seu destaque inicial, Mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. Boa noite, Garrafão. Um abraço a todo mundo aí. E eu estou aqui à sua disposição.
que você quiser que eu fale, eu me omito. Vocês já perceberam, né, que o time está afiado e hoje ele está voltando de férias. Uma temporada no Caribe, uma rápida passagem pela Europa, mas estávamos com saudade e ele voltou. Marcelo Baceggio, boa noite, bem-vindo das férias. E temos enquete para hoje, Baceggio, boa noite. Vamos lá, boa noite, Garrafa. É um prazer estar de volta trabalhando com vocês. Mais um Mesa Redonda, quartas de final do Campeonato Paulista pegando fogo. O corintiano não está muito feliz, mas olha, tem presentes para lá de especiais para nossa audiência e até o corintiano vai ficar um pouco mais feliz se for presenteado. Olha só os presentes que nós temos para nossa audiência. Você que nos acompanha hoje pode ganhar um desses presentes. Temos uma camisa retrô do Grêmio, tamanho GG, essa camisa lindíssima do Grêmio. Temos também uma camisa do Corinthians, tamanho GG, que vem acompanhada de 3 pares de ingresso para o filme Vai Corinthians, que estreia no dia 16 de março. E além disso, temos também uma bola da U-Sport Série B 2023, um presentaço em parceria com a Joma. E para ganhar um desses presentes é muito fácil, preste atenção. Primeiro de tudo, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter, faça seu comentário, traga sua dúvida para os nossos comentaristas. E além disso, acesse o site gazetesportiva.com e vote na enquete de hoje, que é a seguinte: quem é o maior responsável pela eliminação do Corinthians? O elenco, a comissão técnica, a diretoria ou a força do Ituano, que não jogou mal, é verdade? E para fechar, envie um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com suas principais informações, telefone, nome completo, endereço, bairro, cidade, para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos premiados de hoje. Ao longo do programa eu vou trazendo os vencedores dos presentes e no final do programa eu também trago o resultado da enquete do site. Fechado, Garrafa? Fechado. Então vamos lá, queremos a sua participação. Hashtag Mesa Redonda, faça perguntas para mim, para o Chico, para os nossos convidados, para todo o time. Queremos que você participe com a gente e você ainda pode concorrer a esses prêmios aí, pode ser escolhido da nossa produção. Para não perder tempo, para colocar a bola para rolar, vamos ver o que o Thiago Salazar nos trouxe de Corinthians eliminado 1, Ituano também 1, hoje em Itaquera. Na tela. A lógica indicava um domingo de festa, até que tranquilo para o Corinthians, contra o Ituano que lutou contra o rebaixamento até a última rodada. Mas a história desse duelo de quartas de final do Paulistão teve um final surpreendente. O primeiro susto veio logo no começo. Gabriel Barros estava impedido, mas era um recado. Porque na sequência, Rai Ramos foi quem arriscou e nessa Cássio falhou. Quem diria? Ituano 1-0. O Corinthians teve de correr atrás. Adson acertou a trave. E Paulinho, o substituto de Renato Augusto, deixou tudo igual. 1-1. No segundo tempo, o Corinthians foi com tudo para cima do Ituano. Yuri Alberto mandou a segunda na trave. Juliano tirou demais. Nos acréscimos, Jefferson pegou mais uma de Yuri. E Fausto não chegou a tempo de mandar a bola para dentro depois dessa cabeçada de Gil. Não teve jeito e Corinthians e Ituano foram para os pênaltis. Logo de cara, Fábio Santos, ele mesmo, parou em Jefferson. Na quarta cobrança, Rai Ramos, autor do gol do Ituano, mandou no travessão e manteve o timão vivo. Na oitava série de batidas, Fagner teve que ir para a bola. E o histórico ruim do lateral em pênaltis só piorou com mais um erro. Cássio precisava pegar para o Corinthians não cair. E pegou. Mas Gil também errou. E Felipe Saraiva acabou com a esperança alvinegra. O Ituano vai à semifinal do Paulistão. Aqui na Arena, a eliminação precoce do Corinthians no Paulistão gerou uma frustração enorme, claro, mas não refletiu em nenhum tipo de protesto da torcida. Mesmo assim, dentro do elenco do Corinthians, todo mundo sabe que a pressão a partir de agora será ainda maior. E o time só voltará a campo em abril, mês que vai marcar o início dos campeonatos da Copa do Brasil, da Copa Libertadores da América e do Brasileirão. O sentimento de frustração
frustração muito grande, entendendo o sentimento do torcedor e o sentimento nosso interno, sabendo da nossa responsabilidade, do nosso peso, num jogo que não conseguimos fazer um grande jogo, que não iniciamos bem o jogo, demoramos para conseguir entrar num ritmo que vínhamos fazendo nas últimas partidas, na nossa casa. Tivemos dificuldade de nos impor com méritos do adversário. Claro, a gente conhece a realidade e sabe que não são só momentos bons, e os momentos ruins fazem parte e tem que servir de aprendizado em primeiro lugar, de uma busca de um crescimento e de direcionar certas etapas do processo. É claro que esse tempo longo é realmente um cenário ruim, né? No futebol, poder dar a resposta dentro de campo, não tem muito o que falar e ficar tentando justificar, e aí esse prazo mais longo é contrário a isso, mas é um tempo que nós vamos continuar trabalhando, buscando evoluções. É isso aí, deu para perceber pela expressão do Lázaro que logicamente está assustado, é natural. Era o primeiro grande desafio do novo técnico do Corinthians, um técnico em formação. Vocês já sentiram a ira do Chicão, obviamente ele vai ficar à vontade, assim como todos os convidados. E o primeiro tema que eu coloco na mesa, hoje quando acabou o jogo, já na redação, todo mundo, foi vexame, não foi vexame, dá para entender, o Campeonato Paulista é para arrumar um time, não tinha Renato Augusto. Eu começo pelo David, e vocês fiquem à vontade para entrar, para falar se foi, não foi vexame. Ô David, conhecendo o Corinthians era extremamente favorito. Todos nós dizíamos que o adversário, talvez, o time dos grandes, que tivesse uma missão não tão difícil, ou a menos difícil, era o Corinthians. O Ituano era, entre os 8, de pior campanha. Brigou para fugir de rebaixamento. E, de repente, jogando em Itaquera, lotado. Você sabe o que é jogar ao lado da Fiel. O Corinthians protagoniza esse empate, teve que buscar o empate e acabou ficando no meio do caminho nas penalidades. Foi vexame conhecendo bem o Corinthians, David? Garrafa, qualquer eliminação numa quarta de final de um time grande é uma decepção, né? É um vexame, né? Ninguém espera o Corinthians sair numa quarta de final ou semifinal, né? Ainda mais jogando no seu estádio. O Corinthians tem que se impor. Eu vi o jogo, o Corinthians não teve atuações que teve, né, nos jogos anteriores. Começou o primeiro tempo, se eu não me engano, teve só uma chance, que foi o gol do Paulinho, né? Eu acho que o Corinthians pouco produziu o primeiro tempo. E uma equipe como o Corinthians, com jogadores experientes, o Corinthians ele tem que se impor e ganhar bem, com todo respeito ao time do Ituano. Mas o Corinthians é o Corinthians que todos nós esperamos chegasse numa final de Campeonato Paulista. Facincani, o Corinthians depende do Renato Augusto, ficou claro isso, evidente. Você visualizou algum outro problema daquilo que o Corinthians fez hoje ou não fez contra o Ituano? Claro que depende. Renato dependência. Um Corinthians pobre tecnicamente com a bola nos pés, 75% de posse de bola e 5 chutes no alvo, é muito pouco. Uma equipe completamente previsível, em que passou o segundo tempo rifando bola das duas laterais para a área, cujo meio-campo em nenhum momento pensou o jogo. O senhor Juliano hoje, de novo, jogando numa função em muitos momentos mais defensiva do que criativa, era o cara para puxar essa bola. Sabia-se que o Paulinho não tinha condição de 90 minutos e nem é para o Paulinho criar, porque ele nunca foi um criador. Paulinho é o segundo volante que rompe linha com a infiltração, como ele faz o gol de cabeça, peculiar característico, mas não pode só depender disso. O Roger Guedes, que pouco trabalha essa bola com os meias na criação. O Watson, às vezes, isolado, buscando essa bola no enfrentamento 1 contra 1. E o Yuri Alberto, de novo, jogando longe do gol. A gente tem um centroavante aqui na mesa que, se passasse hoje, nesse tipo de característica, tendo que só ficar abrindo espaços e poucas vezes jogando no chamado funil, ia morrer de fome. Centroavante tem que jogar próximo à área. Só que para o centroavante jogar próximo à área, ele precisa de meias para criar. E o Corinthians não teve isso. Paulinho ainda não tem esse rendimento, o Juliano escondido, e o único cara que joga nessa função, nessa articulação intermediária ofensiva, é o Renato Augusto. Quando ele não joga, fica evidente que o time do Fernando Lázaro é pouco criativo e não tem esse tipo de repertório, Garrafa. Agora, tudo bem que o Renato Augusto faz falta, é uma coisa, Miller. A gente sabe da qualidade do Renato Augusto, com ele em campo é um outro Corinthians. Se você olha para o elenco do Corinthians, talvez até no futebol brasileiro, ninguém tem um jogador
semelhante ou igual, talvez, o Flamengo possa ter um Arrascaeta, que é um cara que pensa o jogo, mas é um jogador raro, mas para jogar com o Ituano, ficar dependendo do Renato Augusto me parece muito pouco, ou não, Miller? Olha, Rafa, o primeiro detalhe que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: quando você vai para uma decisão de campeonato, foi uma decisão, um jogo, você não pode, já dizia o saudoso Cilinho, que quem perde meio campo perde o jogo. Então toda pouca diferença ela vai fazer toda a diferença lá na frente, como fez, né? Eu não entraria com esse meio campo que ele entrou, eu não deixaria Maicon e Vera fora, não. E quando ele colocou Paulinho e Juliano, né, e o Rony, você não pode, como você vê o adversário que preenche o meio campo e explora os contra-ataques, você não pode abrir o Paulinho. O meio campo não abre antes. Ele primeiro começa fechado, para depois abrir. Isso é um princípio de bola. O Paulinho jogou praticamente como lá, aberto, igual o Renato Augusto, mas ele não é o Renato Augusto. Claro. Então ele tem que jogar no meio, vindo de trás. Maicon vindo de trás, Vera vindo de trás. E aí quem pensaria esse jogo? Quem pensa é o treinador lá fora que está fazendo besteira. Então o que acontece? Com esse meio campo, o Ituano foi para cima, ganhou o meio campo e conseguiu fazer o primeiro gol e jogando muito bem. Agora, o Corinthians, diante de uma decisão, você não pode jogar mais ou menos, ou não jogar bem diante de 50, 60 mil pessoas, e um adversário que quase caiu para a segunda divisão, na 12 Paulista. Eu acredito que a decepção está aí. Porque nenhuma decisão, o David sabe. Você tem que comer grama. Claro. Você tem que atropelar o adversário. Você não tem que deixar ele pensar. Marcar com o olho, o torcedor marca, o treinador marca. Fazer sombra não dá, né? Não. E outra coisa, Miller, se você não tem o Renato Augusto, você vai precisar de quem? Das duas laterais que tem qualidade para chegar, como o Fábio Santos, principalmente o Fagner. Então, dentro dessa lógica que você coloca, você traz o Duqueiroz de volta ao time, para fazer a cobertura na lateral direita. Fagner, você espeta que o Corinthians hoje precisa de você. Juliano, você à frente, como aquele meia para pensar, porque é a característica natural do Juliano. Traz o Maicon para ser o segundo volante pela esquerda, porque é um cara também criativo. Você faz um meio-campo que tem a característica de se defender e ao mesmo tempo desenvolver esse jogo na velocidade, segura o Fausto para o segundo tempo e deixa o Juliano para ser o articulador do Corinthians. Você só abre o meio-campo quando você tem 3 jogadores decisivos lá na frente. Claro. Você não pode abrir o meio-campo assim. Até em cima do que vocês estão falando, da ausência do Fausto, do Maicon entre os titulares, eles no banco e o Paulinho começando a jogar, eu tenho a declaração e quero ouvir o Salazar, porque é ele que acompanha diariamente o Corinthians, e depois vem Chico e Mestre, o Chico, vocês perceberam, eu tô tentando dar uma acalmada, pode mostrar o Chico um minuto? Eu tô tentando dar uma acalmada nele, porque senão ele não vai chegar ao final do programa. Então, nós vamos mostrar para você já o Lázaro explicando o porquê do Paulinho. O porquê do Paulinho. Então temos na tela aí a palavra do Lázaro sobre esse tema que o Miller levantou, que o Facincani também, para a gente ouvir o Salazar, o Mestre e o Chico Lang, que está pé da vida com o técnico do Corinthians. Gente, a verdade é que o Chico está pé da vida. Essa é a grande verdade. Eu estou preservando o Chicão aqui. Ele está aqui, ó, hoje na redação foi complicado, a gente teve que, calma, Chico, a coisa ficou feia. Então estou segurando o Chico, mas vamos ouvir o técnico do Corinthians falando por que do Lázaro ele optou para substituir Renato Augusto. Não vejo dessa forma. Eles exploraram a transição de uma forma geral, mais do que construir por aquele setor. Era uma busca mais pelas transições, que era um setor deles também com a saída forte do lateral, junto com. Mas eu não vejo que a entrada do Paulinho no lugar do Renato tenha, de certa forma, fragilizado esse lado defensivamente. Não vejo dessa forma. A gente teve dificuldade de uma imposição maior no jogo, de controlar melhor com a bola, de dar velocidade no jogo que a gente costuma dar aqui, e a nossa criação, é claro, sem tirar os méritos do adversário, enfim, como eu coloquei, mas não conseguimos produzir ofensivamente. Eu não achei o jogo do Paulinho, ele participou da forma que... são características diferentes, é claro, de Paulinho e de Renato, e o Paulinho entrega outras coisas, entregou, fez o gol, tem a participação das características dele, era o que nós esperávamos em relação a isso. Não vi dessa forma como a entrada dele é um fator a fragilizar um setor.
Não sei se o Lázaro convenceu você aí na sua casa e a nossa mesa. Ô, Garrafa, né? deixa eu falar que eu não vou aguentar. Claro, Miller. Tática é comigo mesmo. Bora. Eu não sou contra, eu não tiraria o Paulinho, eu entraria com o Paulinho. Eu entraria com o Fausto Vera, o Maicon, o Paulinho e o Adson. E os dois lá na frente, que são os decisivos, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Esse era o meio campo. O Paulinho, o erro do Lázaro foi o Aí você tiraria o Juliano, então? Tiraria o Juliano. Esse, porque se eu pegar 10 vezes na bola, eu sou um meia, eu pego 10 vezes na bola, 9 eu toco pra trás e a 10ª do lado, então, pelo amor de Deus, né? Então o que acontece? O Lázaro, ele errou nesse meio campo. Porque o Ituano preencheu bem o meio campo, já tinha entrosado desde o ano passado, ele pegava no contra-ataque e os espaços Como é que sobravam. ficaria o seu meio campo? Só repetindo, por favor. O Vera, Maicon. o Maicon, Paulinho e o Adson. Entendi. Você tá entendendo? Porque você só abre quando você tá sem a bola. Quando você vai atacar, quando você vai defender, você fecha. Como o Ituano fez. Então o que aconteceu? Você via o Rony aqui, que nem um tonto, ficava pra lá e pra cá, porque tava sozinho. Lógico. Sim. Sozinho ali, Paulinho aberto, o Adson aberto, Juliano aqui, só tocando bola pra trás. Então como é que a bola vai chegar lá na frente, Chico? Não tem jeito. Não tinha compactação Não alguma. tem jeito. A bola chegava sempre como? Um cruzamento do Fagner. Ou uma jogada, um lampejo de vez em quando do Adson. Quer dizer, então, é muito pouco para uma decisão. E deixar 2 jogadores desse peso no banco de reserva, aí sim ele errou. E nesse momento que você vê a competência de um treinador. Salazar. O que o Mili está falando é o seguinte, é no tripé, né, Mili? Exatamente. Botar no tripé. Porque se você pegar o seguinte, aonde o Paulinho foi para a seleção? Por que o Paulinho foi para a seleção? Por que o Paulinho foi para a Europa? Jogando como? Vindo de aonde trás. se destacou? Mas ele um nome surpresa. Mas ele não faz mais essa função, Não, já temos alguns então, anos. mas é o seguinte, Já na China eu ele já não vinha fazendo eu mais essa concordo função. com ele. Se ele tem uma certa idade já, ele não é mais menino quando ele chegou no Corinthians. Para ele bater e voltar. Ele é o elemento surpresa. Se ele tem uma certa idade, ele vai jogar como o Vampeta jogava. Eu chegando de trás, sem ninguém perceber. Eu concordo plenamente com ele. Porque é o seguinte, agora se você é novo, você para jogar mais, você tem que ter, ainda mais hoje no futebol de hoje, que não era como antigamente. Você tem que ter um porte físico, uma preparação física muito melhor do que antigamente. A intensidade então, é maior, hoje você tem que usar mais a inteligência de jogar posicionado do que de fazer por loucura, como ele está falando. Exato. E a ideia de colocou o Paulinho cada vez mais para frente. Ele deu uma entrevista pra gente logo que ele voltou pro Corinthians e falou sobre isso. Inclusive, não lembro quem era o técnico à época, que também comentou essa questão. O Paulinho já vinha sendo um meia e muitas vezes um centroavante na China. Muitas vezes jogou como atacante, como centroavante. E no Corinthians hoje, quando ele entra também mais como esse jogador de área. A entrada do Paulinho, a gente noticiou isso na quarta-feira aqui. Qual que era a ideia do Fernando Lázaro? Era não alterar o time que ele montou na primeira fase. O time que ele montou na primeira fase, tem o Juliano vindo de trás para fazer a transição com qualidade, o Rony para correr fazendo cobertura, Renato Augusto e o Watson fazendo a movimentação. O que ele pensou? Perdi só um jogador, não vou mexer na estrutura toda do time. A ideia era manter todo mundo, então vou trocar só um. Paulinho pelo Renato. Para mim, o erro dele é colocar o Paulinho no lugar do Renato, eu não vejo problema. Agora, colocar o Paulinho para fazer a função do Renato, eu vejo um problema. Entendi. O Paulinho tinha que ser aproveitado entrando na área, jogando, não abrindo lá na esquerda para vir pensar o jogo, porque aí o Paulinho não vai render. 2 lances rapidinho que eu quero lembrar. O Paulinho entra na área e marca o gol de cabeça, e no segundo tempo, a bola do Yuri Alberto na trave, quem dá assistência é o Paulinho, porque estava ali na meia-lua, do ladinho. Sim. Ali é o lugar dele. Agora, Paulinho, para fazer função de Renato Augusto, aí, para mim, agora, aí eu desculpa, chegando aqui no estúdio, o Pascoalzinho, nosso câmera aqui, falou, como é que pode o Fausto ficar no banco? Como é que pode o Maicon ficar no banco? É a bronca também do Chico Lang. Eu quero saber, você que conhece o Corinthians, por que da opção do Fausto e do Maicon no banco? Não estão 100%, é uma opção do treinador que é um cara de maior pegação. O que pensou o Lázaro? Hoje eles estão 100%. Hoje a gente pode afirmar que todos ali estão 100%. O Fausto começou como titular com o próprio Fernando Lázaro, teve a lesão dele, demorou um tempo e nesse processo o Fernando Lázaro entende que o Rony mereceu sequência. O Rony começou a entrar bem e o Rony começou a ganhar apoio dos demais jogadores. Porque o Roger Guedes... Mas quem escala? É o Lázaro ou são os jogadores? Por que eu estou falando isso? Saber disso. Por que eu estou falando? Não, o Lázaro escalava o Fausto. Mas tá tendo o titular do Lázaro era o Fausto. O Fausto saiu por causa de uma lesão. E quando o Rony entra e esse time começa a jogar mais pra frente, com o Juliano de segundo volante, e o Rony é o jogador que corre pros outros. É o jogador que fica correndo pros outros. Aí eu vou dar razão pro Chico, eu segurei o Chico até agora, porque quando você tem o Maicon e o Fausto Vera em condição de jogar,
mesmo contra o frágil Ituano. Você opta pelo Rony? Não, mas hoje a função do Maicon está sendo ocupada pelo Giuliano, que está melhor que o Maicon. Bom, e aí, Chicão? É um treinador sem alma. Um treinador sem alma. Não pode ser técnico do Corinthians. Não pode. É um treinador sem alma, que tem um time sem alma. Tem um time sem alma. Eu já vi times piores que esse aí do Corinthians, mas que se dedicavam e iam até o fim buscar o resultado. Fosse lá quem fosse o adversário. Podia ser o Ituano, podia ser o Palmeiras, podia ser o Real Madrid, podia ser qualquer um. O Corinthians nunca se entregou. O Corinthians nunca usou pé mole. E hoje que eu vi um time caído, eu vi um time sem pegada, que melhorou um pouco no segundo tempo, quando preencheram os espaços do meu campo, que nem o Facicani falou, o Miller falou e o E porque o Ituano cansou. E o Ituano cansou. Então aí o Corinthians amassou um pouco. Mas Chico, sem alma. É um time sem alma. Como é que pode não ter alma um jogador do Corinthians? Ô Chico, mas... Um técnico, Salazar, que para tomar uma decisão e substituir um jogador, ele chama 3 auxiliares, chama isso hoje em dia é normal. o Fábio Santos. Por isso, exatamente. Você está falando, é normal, por isso que esses treinadores estão uma porcaria no Brasil. Mas por isso o Abel Ferreira faz isso? 70 concordo contigo. 70 auxiliar que fica... Pô, deixa o cara não tá vendo o jogo, não, pô. Você tá vendo que o Giuliano tá tocando 70 bolas pra trás? Até minha filha tava vendo isso. O que eu tô falando pra você? Você não quebra princípio, mas você tem que mudar a estratégia. Você é princípio de bola. É isso que eu tô falando pra você. É nesse tipo de decisão que você vê se o treinador é bom. Mas o e aí, Corinthians realmente, já dava, ele né? não é bom. Miller, o Corinthians, Chico, já dava sinais ao longo do campeonato de que era um time de pouca combatividade. Ou seja, de pouca intensidade sem bola. Mas não pode. E por causa da característica dos jogadores. Porque a hora que você pega um jogo mais truncado, Chico, o que acontece? Esse não é o Corinthians. Mas o pior foi assim, nem achei um jogo truncado. Não foi truncado. Principalmente no segundo tempo. Isso que o Chico comentou, o dessa Ituano falta se de posicionou. Não foi nem truncado, ele se posicionou e o Corinthians não combateu. Exatamente, era um jogo de posicionamento. Isso que o Chico tocou sobre a intensidade do Corinthians, essa coisa de correr atrás. O Lázaro admitiu isso, comentou no vestiário, explicou pra gente depois, só que ele sentiu isso, e eu concordo com ele, no primeiro tempo. Ele falou, a gente começou o jogo e não teve aquele abafa. O Roger Guedes falou também, a gente naqueles 10 minutos, pressão da torcida, a gente realmente faltou. Não teve. Agora, no segundo tempo, eu acho que o Corinthians teve. O Miller foi muito inteligente na resposta dele, que ele falou, quando o Dalpozo vê a escalação do Paulinho, quantos jogos o Paulinho saiu jogando? Do campeonato todo? Nenhum. Fazia quase um ano então, que ele não está titular. bem fisicamente. Quase um ano. Certo? Então, qual é a estratégia que eu vejo de fora? Não sei, não estava na projeção. Deve ter sido a leitura dele. Você vai né? até onde você aguenta, depois você sai. O que o Milho falou, que eu acho que o Dalpozo fez? Vamos jogar nas costas do Paulinho. O Paulinho é meia? Não é meia. O Paulinho não é meia. O Paulinho não vai pifar como pifava Alex, Djalminha, Rivaldo. Ele não tem característica de meia. O Paulinho é volante, segundo volante para chegar. Então, quando ele coloca o Paulinho, se você pegar onde saiu o gol aberto. Onde saiu o gol? Se você pegar os laterais, assim, o que ele falou assim? O que ele fez? Que é onde o Billy está falando. Vou preencher o meio. O Paulinho não tem característica de meia, de vir vaqueiro. Vou preencher o meio, vou ganhar o meio e vou conduzir o jogo. Ô Chico, sabe o que ele fez, o treinador do Ituano? Aí que ele foi bem. Ele viu o Fábio Santos não tem mais a força de 10 anos atrás. Isso é fato. Exato. O Paulinho não sabe jogar ali aberto. Então tava a Avenida Paulista ali. Tanto é que o gol, como é que foi o gol? O garoto pega a bola, toca, olha, vira, vai. E o Fábio Santos... Juliano é meia, onde estava o Juliano? Estava ali na frente. Tanto é que quando o garoto chuta, o que o Fábio Santos faz? Bate nas costas dele e entra. Quer dizer, então, é isso que eu tô falando. Ele viu essa fragilidade e explorou muito bem. Tanto é que as principais jogadas do Ituano, aquela defesaça do Cássio, que foi impedimento, mas foi pelo lado direito do Ituano. Sim. E ela disse que era a defesa do Corinthians. Por quê? Ele explorou a fragilidade do Corinthians. Olha lá, onde está? Ele está mais pro meio do que para lá para fora. A verdade é que ninguém acreditou que o cara ia chutar. E aí outra coisa, cara, você vê assim, ó, o atacante tem característica de marcar? Não tem, né, Emílio? O atacante tem característica de marcar. Claro que não. Então você já tem
e o Roberto e o Roger Guedes, que não tem coisa de marcar. Ele não vai voltar, ele não vai recompor. Claro. Aí você já tem o Paulinho que não volta e você tem o Juliano, que é meia, também tem coisa de marcar. Então você já tem menos 4. E aí preencher espaço é uma coisa. Se marcar é outra. Completamente diferente. Aí Entendeu? permite, Onde você perde Ô, Chico, o meio. aí permite esse espaço aí. Principalmente lógico. no primeiro tempo. E a pergunta que eu já deixo para vocês também é: o Cássio era uma bola defensável? Era. Né? Porque foi um Não, canudo era. de fora da área. Pode colocar, ô Fini, pra gente dar uma olhadinha? Olha só a paulada que veio um pombo sem asa de fora da área. Mas, ó, isso tudo tá demonstrando tudo que vocês falaram. Ó, pega quantos jogadores de Ituano tá ali flutuando sozinho. Ô, David, olha só Antes do gol. quantos metros que percorre o lateral do Ituano até chegar à finalização. Que eu tô te Se falando, você tem um mas time é o mais que o Miller tá compacto, falando. se você tem um time mais compacto, Miller, o cara não vai percorrer tanto com a bola. Mas Ele dá por quê? 3 tapas com a E bola. nós Hoje em estamos dia, falando 3 ali, ó, tapas de com a bola é 20, quase que impossível você 25 conseguir dar. minutos, exatamente o que os jogadores do dois, banco pumba. falaram. E se você Ó. pegar antes do gol, quantas possibilidades de gol lá. no que o Ituano teve? Olha o buraco. Olha o tamanho do Ó, corredor. pega o buraco, que olha ele lá. Tudo faz. bem, mas ninguém quer falar do Cássio. Tudo bem, já ficou Vou claro. falar, gente. vou falar. Olha lá, Já agora, ficou- tá o Roger já Guedes. ficou Dois, claro que tinha três, buraco, que a ó, marcação ó, não estava bora, legal. bora. Quantos Eu jogadores quero do saber Corinthians se o atrás da bola? gigante, se a bola era ou não era Ele foi defensável. tentar dar um soco e errou. Falhou o Cássio. Falhou o Cássio. Esse desvio no meio do chute quebrou. Ô, Garrafa, Não. ô, Garrafa, sabe o que acontece? Diga. A bola tá molhada, certo? Tá, A luva tá molhada. tudo bem. Então, o que acontece? Só devia ter, o Cássio, que é um grandíssimo goleiro, só deviam ter falado pra ele assim, Cássio, não é hora de fechar a luva, é hora de abrir a luva. Então, naquele tipo de chute, você não soca a bola. Ele tentou socar, né? Sim. Você Levou só, aí. se fosse um cruzamento que vem na curva, Não, vem acho que dele. ele tem- Aí ele você vai de mão soca. aberta. Entendeu? Ele vai de mão fechada, Vai de Salazar. mão fechada. Pelo ângulo por trás é mão fechada. Mão fechada. Mão fechada. Mão fechada. Ele saiu como se fosse pra socar mesmo. Porque eu tô falando assim, o Miller jogava aberto e quando o treinador fala pro Miller, ó, vem pro meio, pra Exatamente. quem vem pro Claro. meio, como ele é atacante pro meio, o lateral não vai vir. Claro, Com exato. você preencher espaço aqui, você quebra todo o esquema. Mas agora a gente está falando muito do Fernando Lázaro, o Garrafa começou a perguntar para a gente do Cássio, eu queria chamar a atenção para isso. Por exemplo, a enquete que está no site da Gazeta Esportiva agora, para mim, eu votaria qual foi o grande responsável. Se for para escolher um daqueles ali, para mim é elenco. Porque nós estamos falando de um jogo onde o Corinthians foi eliminado, aconteceram muitas coisas, assim, raríssimas. No mesmo jogo, o Cássio falhou, vem em ótima fase, falhou. Nos pênaltis, 9 pênaltis, né, batidos em cima do Cássio. O Cássio mal acertou o canto, pegou um, algo raríssimo também. Fábio Santos perdeu o pênalti, acontece uma vez a Fagner cada de cometa novo. Harley. Fábio Santos perde um pênalti. Fagner de novo. Fagner, mais uma pênalti vez. do Watson. O Roger Guedes extremamente apagado na partida. Enfim, então, eu acho assim, algumas circunstâncias levaram o Corinthians a essa eliminação. O Lázaro tem o peso dele? Tem o peso dele. Mas eu acredito que também teve uma espécie de conspiração ninguém vai de muito crucificar, né, jogador Chico? hoje Mas o não ter Corinthians correspondido. produziu para vencer o jogo. Hã? As chances que teve no Não, segundo tempo, o Corinthians, segundo o Corinthians tempo, poderia ter tudo isso que vencido o o jogo. David estava falando aqui do Ituano aconteceu no primeiro tempo. Segundo tempo, o Ituano só se defendeu, Exato. o Corinthians ficou criando, teve bola de cara a cara, Salazar. teve na trave e tal, Mas não é que fez. Foi uma mas infelicidade, Veja também. bem o que eu quero dizer. Ele substituiu, ele tirou o Adson e colocou o Pedrinho. Pra mim, esse foi o erro, o Watson. Não, eu também acho. O Adson estava bem no Ele jogo. devia ter mantido o Adson. Por que não pôs o Romero? O Romero é um jogador não, aí eu experiente. discordo de você, Chico. Não, eu não. Ele na minha pôs cabeça, muito o Romero ele e o Romero colocou- pra mim foi queimando chance. Ele colocou o Pedrinho. O que o menino fez? Menino inteligente. Para participar do jogo, ele caiu primeiro pela direita. Abriu pra caramba pela direita. Não recebeu uma bola. A bola não chegava. Uma bola, não recebeu uma bola. articulação. Aí o que ele fez? Ele correu para a esquerda. E aí ele conseguiu articular uma jogada que o Roberto perdeu um gol feito. 44. Aos 44. Ele pega, se atira na bola, faz uma boa jogada por ali. Mas por quê? Ninguém passou a bola para ele. Ele entrou para ficar girando e procurando, pelo amor de Deus, me dê a bola. Quando deram uma bola para ele, ele passou por 2. E quando ele ia perder a bola, ele se atirou na bola e rolou para o Roberto. E o Roberto perdeu o gol. Vou contar um bastidor pra vocês. O Chico Lang, aos 27 minutos do primeiro tempo, ele me manda o WhatsApp. Tocou, disparou meu celular, umas 3, 4 vezes. Ele repetiu 5 vezes a mesma mensagem. Falei, caramba, o que é isso? Era o Chico Lang. Pênalti, pênalti, pênalti. É o lance do Adson. Vamos colocar na tela, diretor, o lance do Adson. Aos 27, o jogo estava 0-0. Chico Lang ali já estava prevendo que a coisa ia ser feia, que estava pedindo pênalti nesse lance. Vamos ver como é que é. Ó, bola vem espirrada, né? Ó,
É antes do chute. É antes do chute. Vamos voltar, Aliás, vamos voltar. Pera aí. é antes do chute. Não, é um pouquinho... É nessa jogada, mas é antes do chute. Ele levanta e bate. Essa é a conclusão da jogada. O Fili vai acertar aí. Mas olha o Roger Guedes e o Fábio Santos como ficam felizes com o Adson ali. Tudo bem que pegou na trave. Mas era só rolar para trás. No meio da área tinham 2 jogadores só para botar para dentro. Então o Fili está separando o lance que aos 27 minutos, o Adson parte em profundidade e tem um choque. Chicão, tem um choque com o zagueiro do Ituano. O Chico Lang desesperadamente grita pênalti no WhatsApp para mim. Vou falar. Pênalti. Né? Todo mundo também acompanhou o jogo, todo mundo já sabe qual lance que eu estou falando. Para mim, eu quero saber a opinião de vocês. Chico Lang, fale sobre esse lance aí. Eu acho que a hora que o Adson, ele corta pro lado para tirar o Beck acerta ele. Aí o que acontece? O juiz não deu nada. Aí o Adson rapidinho levantou e tentou finalizar. E finalizou na trave. Agora, tô com o Salazar. Se ele rola para trás, tem Tinham 2. Mas pro Chico, pênalti. Para mim, pênalti, claro. Não podia falar outra coisa depois de me encher meu WhatsApp com 30 pênalti. O David, você é o apresentador do mesa, não é? Então é para separar o lance. Tá certo. Aí o cara me põe o chute e não põe o pênalti. Não, mas vamos colocar já esse lance aí. Mas tá todo mundo sabendo qual lance que é, David. Foi pênalti, não foi pênalti? Eu vou discordar do mestre. Eu acho que não foi pênalti, tanto que não foi, que levantou rápido. Exato. Entendeu? Ele mesmo se acusou. Ele levantou rápido para ir fazer a jogada. E aí vem aquilo, né, da cultura, né? O jogador brasileiro prefere cavar um pênalti do que ele seguir a jogada. Talvez se ele seguisse a jogada, ele rolava para trás do cara. Vamos olhar o lance? Vamos olhar o lance? Na tela, vamos lá. Agora tem o lance? Vamos lá. Não. Essa é a conclusão. Não, é antes disso. Voltou. Aí. Vem, volta. Aí, ó. É aí. Não, volta de novo. Volta. Ele nem perde pênalti. Ele nem perde. O zagueiro já dá o bote assim. Perde, já levanta para correr atrás da bola. Pode colocar de novo, Felipe, por gentileza. Mais uma vez aí, vamos voltar naquele ponto lá que, pra mim ele dobra o joelho. O David também entendeu que não foi pênalti. Chico Lang foi pênalti. Você aí em casa, #mesa redonda. Foi pênalti, não foi pênalti? Foi pênalti ou não foi pênalti? #mesa redonda, Salazar. Nada? Nada, absolutamente nada. Pra mim, o problema desse lance é ele não ter rolado a bola pro Roger Guedes ou pro Fábio Santos. Pode soltar, filho. Vai soltando o lance aí pra galera aí. Ô Facincani, pênalti é choradeira do Chico. Segue o jogo. Choradeira do Chico. Segue o jogo. Não, choradeira do Chico. Sim, não, o Chico tá tentando encontrar, e a gente sabe, algum motivo pra justificar o vexame hoje em Itaquera, mas não tem, Chico. Olha lá. Corinthians hoje pipocou pra equipe do Ituano. Ô Miller, choradeira do Chico Lang? Não, eu acho que foi pênalti porque... Vou explicar. Porque o zagueiro do Ituano, ele é 2 metros de altura. O Adson é um tampinha de rodapé, quer dizer, então ele dá o bote, ele chega atrasado no lance, ele não toca na bola e a coxa direita dele toca no Adson. Todo atacante, o David sabe disso, ele vai valorizar a jogada. Mas para mim foi pênalti. Solta o lance. Bacege, eu quero o mestre também. Nada, choradeira do Chico? Chororô do Chico Lang. Chico, lencinho pra você, chororô, segura por gentileza. Você tá chorando faz tempo, então fica esse lencinho aí. Eu não faço agora, isso garrafa, comigo. Rodando, olha lá, de novo. Eu quero, vamos pra mestre Caverna, né? Ô mestre, é choro do Chico Lang, ele tem que usar o lencinho, não tem que usar o lencinho, tá rodando aí o lance pro senhor, pra você que tá em casa, é choro, #mesa redonda, é choro do Chico Lang, foi ou não foi pênalti? Mestre, foi pênalti ou não? O senhor pode falar também do Rony, desculpa aí, mas é que o negócio engrenou aqui, quero saber do senhor, os erros do Lázaro e se foi pênalti ou não. Pênalti, como dizia o nosso querido Melinho, né? Acontece que tem um detalhe aí que vocês não estão levando em conta. Sempre os jogadores, aí o David e o Miller, sabem disso. Quando o jogador levanta o braço depois de um lance como esse, dizendo não fiz nada, quer dizer claramente que fez. Quando ele diz que não fez nada, é porque fez. Isso é um detalhe. O jogo em si, toda a partida e o resultado e toda essa análise feita por vocês, perfeita, tudo, o diagnóstico da partida, os erros e acertos do técnico do Corinthians e tal, tudo certo. Mas hoje de manhã eu estava vendo o Arsenal jogar e não é... E agora que eu percebi isso,
A grande mudança no time do Arsenal, que hoje lidera o campeonato inglês, tendo pela frente, ainda por cima, o grande, o enorme, o gigantesco Manchester City, do Guardiola. O que é que mudou do Arsenal, que não ganhava nada até ontem, e hoje lidera dessa maneira, praticando um futebol maravilhoso? A entrada de um jogador, Odegaard, o meia armador, o Renato Augusto deles. O Corinthians, você pode fazer qualquer diagnóstico do ponto de vista estratégico, tudo mais, tudo certo. Mas a verdade, o que conta mesmo, no caso do Corinthians, é o Renato Augusto. Se ele não joga, o Corinthians é isso aí que você viu. Um lugar comum. Quando ele joga, o Corinthians é outro. Lugar comum, disse o mestre disse pênalti, então ficou com pênalti. Pois não, Miller? Todo mundo viu, o mundo inteiro viu, o treinador que ninguém queria até então, nem os brasileiros, né? O Scaloni da Argentina. Todo jogo ele não escalou um time diferente? Sim. Todo mundo sabe disso. E aí? Por que eu te falei? Você não quebra princípio de bola, mas você muda estratégia. O Lázaro hoje, ele provou para mim que ele é fraco, porque ele não mudou a sua estratégia, posicionou o meio-campo errado, foi penalizado com a derrota. Tá, só rapidamente, gente, já que ele falou que o Lázaro é fraco, eu quero saber o que pode acontecer com o Lázaro, que vai ficar agora 23 dias sem comandar o Corinthians, porque uma coisa no futebol você sabe, né? Você perde no domingo, você tem a quarta-feira para recuperar. Agora o Corinthians vai amargar essa derrota, essa eliminação, por 23 dias. Muito vai se falar disso. E esse foi o primeiro desafio do Lázaro, A pergunta para vocês, pra gente depois falar das penalidades, que o Fagner perdeu o pênalti de novo, é: o Lázaro terá vida longa no Corinthians? Você pode responder em casa também, #Mesa Redonda. Lázaro terá vida longa no Corinthians ou não está preparado ainda para o desafio? Para mim, não está preparado ainda. Não está preparado. E o que o Duílio tinha que fazer? Chegar para ele e falar assim: ó, Lázaro, é o seguinte, muito obrigado, você foi legal pra caramba. Você vai continuar ganhando o que você ganha. Você volta pro scout. Eu vou trazer o Tite. Não, o Tite não quer, Chico. Bom, o Tite não quer, então eu vou trazer o Dorival. O Dorival Júnior. O Dorival Júnior, mas vai começar do zero. Mas tem 22 dias para treinar. É outra coisa. Outra pré-temporada. Você mudaria agora, Chico. Você mudaria agora. Eu mudaria agora. Porque não adianta você esperar 22 dias para o time dar um vexame lá para frente. Mas o Lázaro tem o time na mão, Chico. O time na mão, não. O que ele tem é o seguinte: ele tem o grupo dos velhos na mão. Os velhos querem ele. Né? O Roger Guedes e o Yuri Alberto. Então, 60%, 70% do time. Agora, ele está fazendo um bom trabalho? Não, não está. Quem tinha que ver isso era o presidente do Corinthians. Mas você acha que tem que demitir o cara depois de 2 meses de trabalho? Ué, não demitiram o Silvinho. Demitiram o Silvinho no final do ano. Não, demitiram o Silvinho. Só no começo do outro Paulista. Não, aí que tá. Ainda tiveram a pré-temporada e não demitiram nem nas férias. Espera um pouquinho. O Silvinho classificou o Corinthians para a Libertadores. Sim. Depois, no terceiro jogo do Campeonato Paulista, foi demitido. O Corinthians admite que o erro foi não ter trocado de técnico na mudança da temporada. Então, aí que tá. Ainda segurou o Silvinho. Agora vai demitir o Lázaro com 2 meses de trabalho? 2 meses de trabalho, não deu certo. Você trocaria, Miller? Você trocaria de técnico agora? Mas e os clássicos? Como não deu certo? Os jogos grandes o Corinthians correspondeu. Rapidinho. Desclassificado desse jeito. Pera, eu quero ouvir o Miller. O Chico disse que trocaria, eu quero ouvir o Miller. O David sabe o que é o Corinthians. É importante, muito importante a opinião dos caras que jogaram, que tiveram lá dentro. E o David também como técnico. O David como técnico. O técnico, início de carreira, a pressão que o Lázaro vai enfrentar nesses 23 dias, por isso é importante o que o David vai falar. E o Chico troca de treinador. Você acha que tem que trocar, Miller, porque não tem vida longa? O que você pensa? Olha, o Flamengo trocou de treinador e trouxe o Jorge Jesus. E em seguida ele perdeu pro Emelec lá e veio numa pressão danada. Domenech. E fez aquele timaço que todos nós sabemos. Eu trocaria sim. Eu acho que, eu te falei, o bom treinador, ele aparece em horas decisivas, não em jogos esporádicos. Quer dizer, não adianta fazer boa campanha. Time grande não tem que ter boa campanha, tem que levantar troféu. É isso que é futebol moderno, levantar troféu da volta olímpica, entendeu? E tem um bom motivo aí, né, pro Corinthians trocar de treinador. Eu trocaria sim. Ô David,
qual é o tipo de pressão que o Lázaro vai enfrentar. É verdade, como disse o Salazar, a torcida hoje não se manifestou, tal, foi Campeonato Paulista, mas você conhece o Corinthians. No Corinthians, meu amigo, é assim, um espirro se transforma em pneumonia mais rapidinho. O David sabe o que eu estou falando. Então o Lázaro, ele no primeiro desafio, e torço demais pelo Lázaro, longe aqui, não estou pedindo cabeça de ninguém, longe aqui disso. O Lázaro é um profissional que merece uma sequência de trabalho, mas estamos falando do Corinthians. Que tipo de pressão o Lázaro vai enfrentar e o que deve estar passando na cabeça de um técnico novo? Você que começou essa carreira, lógico, já faz um tempo, mas você sabe o que é isso. Rafa, eu acho que ele é o menos culpado. Eu acho que o Miller foi muito feliz quando ele falou que o Corinthians encarou um jogo normal, que não é um jogo normal. Era uma classificação. Que ele depende mais do que todo mundo, porque está começando a carreira agora. Porque é o seguinte, normalmente você pega um campeonato estadual, você faz um teste que você não quer gastar. Ah, não, vamos ver se vai dar certo, ver se encaixa. O que aconteceu com o Carille é a cada 50 anos vai acontecer. Ganhar um treinador de teste, chegar ali e ganhar. Vai demorar 50 anos. Assim, isso aí, tu pode pegar aí histórico que é difícil acontecer. Então, assim, já que colocou o Lázaro, para colocar ele, eu tenho certeza que quem está tomando conta do futebol do Corinthians acha ele um cara inteligente e preparado. Aí eu concordo aqui, de que perdeu, deixa ele no cargo. Não teve convicção dele? Então tem que dar tempo para ele. Porque eu acho hoje, a minha opinião, que os jogadores têm mais responsabilidade do que ele. Porque tem mais jogadores experientes do que jogadores jovens. Peraí, não é um jogo normal, nós temos que passar. E aí no clássico contra o Palmeiras é 50-50 e vamos ver o que vai acontecer. Mas hoje você jogando em casa, com o seu torcedor, aquela pressão ali, eu sei o que é jogar no Corinthians, joguei ele 3 anos, eu sei o que é. Então você não pode perder um jogo desse, com todo respeito ao Ituano, com o trabalho que o Ituano está fazendo, mas não pode perder. Isso é importante o que está falando. Ô Facincani, você pode concluir? Eu gostaria também de falar um pouquinho, até porque o que a gente viu em redes sociais, o Salazar esteve por lá, que a galera ficou na bronca. Acho que não tem que crucificar ninguém nos pênaltis e tal, mas o Fagner, ele não foi na primeira sequência de 5, foi apertando, ele acabou batendo e perdeu o 3º pênalti consecutivo. Ele perdeu numa decisão contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Corinthians acabou ganhando. Mas 2018, o tal do Paulistinha dele, ele perde o pênalti. Ele perde o pênalti, mas o Corinthians, ele ganha. Aí ele perde o pênalti contra o Flamengo na decisão da Copa do Brasil no Maracanã o ano passado, final do ano passado. E aí, quando ele vai para a disputa de pênalti, chega no Fagner, a Fiel e o Chico Lang, vou confessar para você, bastidor, me mandou zap, falou, vai perder. Falei, eu mandei Chico, para. E aí, acabou perdendo. O Lázaro fala sobre isso, mas só para o Facincani concluir, eu quero que o Lázaro também fale sobre o Fagner, porque daqui a pouquinho, atenção, tem Palmeiras, hein? Palmeiras não tem nada a ver com essa crise aí do Corinthians, não. Com essa choradeira do Chico Lang. Vai falar do Varmeiras. Daqui a pouco nós vamos falar do Palmeiras. Então, Facincani, só para arrematar o Lázaro, e o Lázaro fala sobre o Fagner, para a gente vir com Palmeiras, tem São Paulo, tem muita coisa para você ainda. Se pode e se deve trocar treinador, que você enxerga que nesse momento não tem alastro para o tamanho da responsabilidade do Corinthians na temporada. Boa, Facincani. A contratação do Fernando Lázaro, ela foi um dos maiores equívocos do Corinthians nos últimos tempos. É inadmissível você, primeiro, demitir a época com o Silvinho por pressão, porque ele não tinha postura para ser técnico do Corinthians. Aí você vai buscar um técnico com uma experiência europeia como o Vitor Pereira e diante de todo esse cenário você contrata o cara que estava com a seleção brasileira viajando para ir para uma Copa do Mundo como analista de desempenho. Você só mostra que o Léo e o Cré da diretoria do Corinthians não estavam funcionando. Porque não é possível, Garrafa. Quem não estava funcionando? O Léo e o Cré. Né? O Léo e o Cré não funcionam. Por quê? Qual é a convicção? Eu queria entender qual é a convicção, qual é o planejamento, qual é a leitura de elenco que você faz, o que você enxerga em termos de responsabilidade futebolística se você manda o Silvinho embora porque não tem experiência, sendo que ele já tinha sido auxiliar e treinador na carreira, ou seja, desculpa que ele não tinha lastro para trabalhar no Corinthians, só que ele já tinha uma mini experiência, ok. Aí você traz um técnico português com vasta experiência na Europa, ok. E aí você contrata um analista de desempenho que sequer tinha sido auxiliar, e ele jogou, ou no caso, trabalhou por um período de interino, porque o Corinthians não tinha ninguém naquela saída, Silvinho, porque nem se preparado para ter um interino no momento, e ele foi colocado na responsabilidade para trazer o Vitor Pereira, e depois é contratado como técnico num ano em que o Corinthians tinha de novo a ambição de jogar uma Libertadores, de buscar títulos, de tirar o time da fila,
Isso só mostra que nesse momento, Duílio Monteiro Alves, Roberto de Andrade e todos aqueles que formam o departamento de futebol do Corinthians, eles estão completamente perdidos em suas convicções. Até porque time grande, você sabe. Não tem como, Miller. Não dá pra você fazer teste com o treinador. Tem que Não existe. Corinthians não é lugar para estágio de treinador. Você pode pegar um analista, transformar ele em auxiliar, como fez o David, você vai dando cancha, vai dando rodagem. Mas peraí. Coloca o cara Lázaro no foi auxiliar. Antes, ele foi analista e foi auxiliar. Gente, não aprendeu nada. Técnico. Não aprendeu nada. Ficou clara a opinião de cada um sobre o Lázaro, né? São várias opiniões pra gente seguir pro Palmeiras. O Palmeiras está classificado. O Chico também vai querer meter a boca no Palmeiras, vai querer descontar no Palmeiras. Então, rapidinho, o Lázaro falando sobre o Fagner, do pênalti, mais um perdido, para que a gente possa dar sequência no Mesa Redonda e falar do Palmeiras, que vai enfrentar o Ituano. Lázaro falando sobre Fagner. Uma questão do atleta positiva, de se colocar à disposição, de personalidade, de vir assumir um papel. É claro que a perda, e a gente sabe disso, e a gente evitou nas primeiras cobranças, mas depois vai seguindo para um cenário. E o Fagner fez um grande jogo, participou novamente da parte ofensiva, teve bem dentro do que a gente conseguiu produzir no jogo. O Fagner participou bastante, o nosso lado direito construiu bastante. A situação do gol e outras foram criadas mais por esse lado. Teve uma participação importante no jogo. E essa busca de individualizar não faz parte. Não fizemos um bom jogo coletivamente e isso é o principal. Bom, tá aí o Lázaro falando, não é hora de crucificar ninguém, ele foi lá o 7º, 8º pênalti. É hora de falar do Palmeiras, E o Chico Lang, acreditem, o Chico Lang tá louco para falar do Palmeiras. O Palmeiras que ontem, né, enfrentou o São Bernardo e tal, o São Bernardo colocou as manguinhas, colocou as manguinhas de fora, mas deu o Palmeiras. Vamos ver como é que foi o jogo. Quem achou que o jogo entre as duas melhores campanhas da primeira fase do Paulistão seria equilibrado? O jogo é jogado e o lambari é pescado. Quase 40 mil pessoas foram ao Allianz Parque nesse sábado para ver Palmeiras e São Bernardo. E ó, eu tenho certeza absoluta que quase todo mundo aí, para não dizer todo mundo, tanto no estádio quanto também em casa, ficou surpreso sim, que eu sei, com a escalação do Bruno Tabata entre os titulares na vaga do Hendrick. Eu fiquei sabendo hoje que eu ia jogar, mas eu estava preparado porque durante a semana fiz uma semana muito boa no meu modo de ver. A gente nota que até agora a torcida ainda não estava muito confiante, que é reforço, é normal. Mas eu estava tranquilo porque eu confio muito em mim, confio no meu trabalho e acho que tem tudo para poder dar certo aqui no Palmeiras. O Hendrick, neste momento, apesar de ter 16 anos, nós temos que o tratar como um jogador normal. Agora temos que perceber, o importante é que a equipa suporte todos aqueles jogadores que durante uma época andam em oscilação. Se nós metêssemos esse jogador na frente, neste caso o Hendrick, ia ser fácil para eles. É 3-2, com a sobra de um zagueiro marcava o Rony, o outro marcava o Hendrick, e com aquele tamanho que estes zagueiros têm, que é uma equipa forte fisicamente, não íamos tirar tanta vantagem. Então o que preferimos foi abrir bem aquela linha de 5 e ter jogadores a chegar de trás para a frente. Apesar dessa mudança do Abel, o Palmeiras sofreu bastante diante do Bernô. Foram no mínimo três as grandes chances do São Bernardo só no primeiro tempo. Melhor pro Verdão, que tem o Everton, que tá numa fase, mas numa fase simplesmente maravilhosa. Fase maravilhosa, aliás, é coisa que também vive o Rony. E foi muito graças ao momento do camisa 10, da estrela do atacante da seleção brasileira, que o Palmeiras fez 1-0. Esse foi o 5º gol do Rony de cabeça nesse ano. Só um jogador no Brasil fazia tantos gols de cabeça que é o Romário. Um cara baixinho, um cara que sabia se posicionar bem na área. Nós estamos acostumados a sofrer durante o jogo e saber sofrer. Os 45 minutinhos iniciais ainda reservaram situações polêmicas no Allianz Parque. Primeiro por esse suposto pênalti não marcado no Gustavo Gomes. E
e também por esse suposto pênalti aí não dado para o São Bernardo depois de um toque de mão do Marcos Rocha. Oportunidades, no plural, não faltaram para o Palmeiras ampliar a vantagem no segundo tempo, mas o jogo terminou mesmo com o placar de 1-0. Com esse resultado aqui no Allianz Parque, o Palmeiras está classificadíssimo para a semifinal do Campeonato Paulista. Aliás, essa é a 10ª vez seguida que o Verdão chega a essa fase do estadual. Um recorde absoluto do time do técnico Abel Ferreira. Primeiro é consequência do nosso trabalho, esse recorde. Eu nem sabia, estás-me a dizer, mas é consequência do nosso trabalho de equipa. Dar os parabéns ao nosso adversário. E o único problema que esta equipa teve, foi apanhar um adversário como o Palmeiras. Foi o único problema que eles tiveram. Que delícia, né? Classificação do Palmeiras. Como o Chico Lang gostaria de estar falando da classificação do Corinthians. E ele vai ter que falar daqui a pouco da classificação do Palmeiras. Então você espera aí pra gente ver o Chico Lang. Ele tá com o lencinho lá pra ele chorar mais um pouquinho, porque ele vai querer inventar alguma coisa da classificação do Palmeiras. Tá de lencinho aqui, ó. Já tá de lencinho. Então você espera aí. Bom, para não perder tempo, galera, caiu aqui no papel. O Chico Lang tá querendo disfarçar, tá indo pro celularzinho aí. Não, é que eu não... Vamos falar desse Palmeiras, classificado. Ô, torcedor do Palmeiras, vocês não têm nada que fazer mais. Vocês têm que me encher o saco aqui. Não pare de... Esse relógio aqui, que é relógio inteligente, fica tocando, me chama, vou olhar, sabe? Ô, vocês não têm nada que fazer? Aguenta. Pô, vai tomar banho, meu. Ah, mas o Palmeiras fez... Ô, Facincani, deu o Palmeiras ontem com tranquilidade. Engraçado, né? Eu senti, no começo, São Bernardo colocando as manguinhas de fora, e o Palmeiras é aquele time muito fatal. Você não pode dar um erro. Quando a coisa estava apertando pro Palmeiras, o Everton trabalhou bastante no primeiro tempo, o que acontece? O Rony tá estrelado. Vocês não vão falar que o Palmeiras jogou bem, né? Eu não achei que o Palmeiras jogou bem. Ah, bom. Pra mim, o Palmeiras fez um jogo de segurança. A Rafa veio... Tá classificado. O Abel explicou ontem. Não, classificou, mas você estava falando pra tá que jogou bem. Vamos lá. O Corinthians só tentou defender aí, não, porque o Lázaro tal. O Palmeiras está classificado, vocês querem criticar? Vocês querem demitir o cara com 2 meses Eu não quero nada. Trabalho. Vamos ver, Facincani. O Palmeiras, ele individualmente é um time melhor que o São Bernardo. Ontem ele ganhou o jogo de novo nessa individualidade, aliás, de um dos melhores jogadores atuando no Brasil, que é o Rony, que é pouco valorizado pela própria torcida do Palmeiras. Impressionante. Que chama o cara de grosso, de não sei o quê. Hoje é um dos jogadores mais trabalhadores do Brasil. Eu queria saber onde as pessoas viram esse tal jogo do Bruno Tabata, que até agora eu não vi. Eu também jogador não vi. Que não comprometeu, mas também nada de anormal no jogo. Desculpa. Assim como ele teve o mesmo nível de jogo ontem no Veiga, que foi um pouco mais sumido, do Dudu não comprometeu no setor dele. Porque ele fez uma jogada individual de drible e ele acertou um chute de fora da área, ele fez um grande jogo. Muita gente dizendo nota 9 no jogo, desculpem, não vi esse jogo. Não vi esse jogo. Eu vi um jogo gigante do Rony, que é um extremo brigador, mais um jogo gigantesco de Zé Rafael, que até poderia ter sido exposto no segundo tempo de uma chegada um pouco acima, né? A gente vai falar a respeito disso. E um jogo bem eficiente do Everton. Essa história que o Abel explicou, de que o time foi mais ampliado, ou seja, um time que mais jogou pelas laterais, o Palmeiras ontem de novo perdeu um pouquinho de meio campo e deixou o São Bernardo em muitos momentos gostar do jogo ao ponto de fazer o Everton trabalhar. Faltou mais compactação ao Palmeiras. Falta ao Palmeiras de novo realinhar o Gabriel Menino para ser esse segundo cara próximo ao Zé Rafael. O Gabriel às vezes sobe muito para armação, que é natural, porque o Palmeiras joga hoje com 2 pontas abertos. O Tabata é que deveria ter feito mais essa função e não fez. Muitos momentos mais compondo o lateral do que se aproximando do Veiga, estimulando essa troca de passes. E o Palmeiras, em alguns momentos, poderia ter tomado o gol do São Bernardo. É para melhorar para esse próximo jogo contra o próprio Ituano que a gente falava agora há pouco. Miller, e esse Palmeiras com o Hendrick no banco, né? Entrou o Tabata, já não tem o Scarpa. Quando você olha para o banco também do Palmeiras, quando sai o Scarpa, vem o Tabata. Pensando não em Campeonato Paulista, pensando mais adiante. Queria que você falasse um pouquinho do jogo e dessa opção do Abel, do Tabata no lugar do Hendrick. Mas eu acredito que o Palmeiras, como tem um time, né, já que tem uma identidade formada há muito tempo, né, aí esse time sempre a individualidade vai aparecer, que é o caso do Rony, né, que tem se destacado aí no Palmeiras, está numa fase muito, muito grande, muito boa, né. O Palmeiras é um time consistente, como todo mundo sabe, né. Mesmo o Rafael Veiga não tendo jogado bem ontem, não jogou nada ontem. Né? Dudu não jogou bem também, mas o time conseguiu vencer.
Eu tava assistindo o jogo com meu amigo em casa, e aí o garoto do São Bernardo perde o gol, né? Diante do Everton, né? Sim. Aí eu falei assim, ó, chuta na cara do goleiro. Mas um jogador de hoje nunca vai saber disso que eu tô falando, mas tudo bem. Aí ele perde o gol, eu falei assim, ó, time pequeno, quando tem uma chance, não pode, tem que fazer. Porque o time grande, quando tiver, vai fazer. E foi o que aconteceu. Acho que o Palmeiras tem essa, né, regularidade, assim, mesmo tendo apresentado um grande futebol ontem. Confiança. Mas a confiança é muito grande, está lá em cima, né? O time tem estrela, assim como o seu treinador. Então, para mim, é o campeão paulista. Agora, é claro que tem a semifinal, tem a final, aquela dificuldade toda, não tem vitória sem luta, aquela coisa toda. Mas o São Bernardo, para mim, não fez uma grandíssima partida. Para mim, o Palmeiras jogou para o gasto e para o gosto e conseguiu uma merecida vitória e, claro, a classificação. Ô, David, um pouquinho do que foi o jogo e a opção de deixar o garoto Hendrick no banco. Você é técnico, sabe, além da parte de montar a equipe, a parte de gerenciar os profissionais. O Hendrick é um garoto, 16 anos, ainda não marcou, e o Dudu também não marcou, não é? O Dudu ainda não marcou nenhum gol pelo Palmeiras, mas é o Dudu. E a opção do Tabata, e gostaria que você falasse um pouquinho do jogo também. Não, mas foi como ele falou, assim que eu ia falar, né? A diferença de um time grande para um time pequeno é esse. Você vai e não faz, você vai e toma, né? Mas olha a importância de um treinador ficar tanto tempo no cargo, né? Ele sabe o que ele precisa para ganhar um jogo. Então, como ele tem o time e a filosofia dele tática na mão, então ele tira um e põe outro, ele sabe mexer as peças. Eu joguei com o Abel num esporte de Portugal, o Abel já Você jogou com o Abel? Jogamos junto lá. Ele já era um cara inteligente, ele era curioso de saber, né, de tática, essas coisas. Ele era bom? Muito bom, muito bom. Oh, assim, ele jogava bem, lateral direito, jogava bem. E ele era um cara muito inteligente, estudava já tática, essas coisas. A formação do treinador português, ela é muito interessante, ela é muito bacana. Você não pega nenhum treinador português sem saber o que tu vai fazer dentro de campo. E é até chato, porque ele quer saber de perna direita, perna esquerda, do time adversário, não sei o quê. E a gente, o jogador brasileiro, a gente não tem essa cultura, né? Era da pré-eleição e tal. Então, você tem conversado com o Abel depois que... Não, eu só conversei com ele há um ano atrás, que estava aí o Filipão, ligamos para ele e falamos com ele. Então, qual que era a resenha lá? Qual que era a resenha? Você Abel e Filipão? Bem-vindo ao Brasil e tal, e era isso. Aí me chamou para tomar um café com ele. E aí eu falo o seguinte, o time do Palmeiras já é encorpado, ele sabe sofrer. Como ele sofreu, porque o jogo não foi fácil. Só que ele teve uma oportunidade e ele fez o gol. É como ele falou, tem jogadores experientes que tem uma oportunidade e faz o gol. Então, conhecendo o Abel, que você jogou com ele, você acha que se vier o convite para a seleção brasileira, você acha que ele aceita? Aceita. Todo treinador quer pegar a seleção brasileira, né? Todos os treinadores. E aí vem a cultura do treinador europeu. Não tem titular porque não tem reserva. Ele lê o time adversário e coloca aquela formação que ele acha que é interessante para ele naquele jogo. E o treinador europeu, o português, não é o que o cara jogou ontem de titular que ele vai jogar o próximo jogo, não. Com certeza que ele já está estudando o time adversário, o Ituano, e dependendo da formação como o Ituano vai entrar, ele vai escalar o outro jogador. Agora, o Garrafa, tem um outro ponto que dá para a gente explorar em relação a esse segundo tempo do Palmeiras, que é o seguinte, ontem ele colocou o Fabinho, que foi bem. E ele estava dando pouca rodagem ao Fabinho porque ele tinha um Atuesta, tem apostado no Jailson que entrou de novo e para mim não consegue se acertar. Para mim é um equívoco. Mas ele poderia ter usado uma trinca que já se conhece e ontem essa explicação dele eu vejo de uma forma diferente. Sobre, eu não vou pôr o Hendrick porque a zaga do São Bernardo é mais forte, mais pesada. Só que o Hendrick não precisa ficar preso à zaga. Se ele circular e ele usar da velocidade e dessa movimentação do Hendrick, com o conhecimento que ele tem junto com o Giovani pelo entrosamento de base e mais o Fabinho, ele ganharia 3 garotos rápidos, de bom vigor físico, de boa qualidade técnica, para tirar do São Bernardo essa previsibilidade do jogo físico e fazer o Palmeiras ser um time mais de toque de bola. O Palmeiras tem condição de tocar mais a bola, mesmo em um jogo em que o Veiga não está bem. Porque você tem o Giovani, que é um cara de drible e que pode ser articulador, o próprio Hendrick se mexe, o Fabinho é um menino que pode ajudar nessa chegada de segunda bola. Então, dar mais confiança a esses garotos
e menos insistências em atletas que eu vejo que não tem condição. Rafael Navarro, o Breno Lopes que dorme no gol de 2020, legal, parabéns, lindo gol, mas o cara tem que ambicionar depois daquele gol uma melhora, uma constância. Essa é a dúvida que fica referente ao Palmeiras. Eu gostaria da opinião do Salazar, o mestre vai falar e daqui a pouco o Chico vai falar da história do VAR. Eu quero saber qual é o problema do Chico com o Palmeiras. Varmeiras. Do patamar que o Palmeiras tem, o Salazar vai responder sobre isso, mas temos prêmios, não é isso, É isso, Garrafa, o primeiro prêmio da noite saindo, a camisa retrô do Grêmio, lindíssima, tamanho GG, vai para nossa telespectadora Cristiane Meira. Parabéns, Cristiane, aguarde o nosso contato que ao longo dessa semana você vem aqui na TV Gazeta retirar este lindo presente, essa camisa do Tricolor Gaúcho. Tá, continue então com a hashtag Mesa Redonda, agora o assunto Tem muito torcedor interagindo, falando que o Rony está no top 10 de atacantes brasileiros, hoje em atividade. Então, Salazar, já aproveite e fale sobre isso, Salazar. Pensando nas competições futuras do Palmeiras. O Palmeiras está em meio à decisão do Campeonato Paulista, no meu entendimento vai chegar à decisão e é o grande favorito à conquista do título, mas pensando em Libertadores, pensando em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil. Quando você olha para o banco, você tem o Endrick Maturo, você tem um Dudu que não está rendendo e acontece, ele não tem outro para colocar no lugar do Dudu, do mesmo nível hoje, não tem. E ele mantém o Dudu. Enfim, o que você projeta desse Palmeiras que é favorito à conquista do título? Não, é favorito, deve levar o título, deve passar pelo Ituano, tudo isso. Mas eu tô com o Facincani nessa. O Palmeiras, ele venceu o jogo, ele conseguiu a classificação em cima de um time que tem a confiança lá no alto. Então, mesmo quando está tomando pressão, tem a confiança de que vai matar o jogo. Um time que tem entrosamento e um time que tem valores individuais capazes de decidir uma partida. Mesmo quando o time está mal, como é o caso do Rony que a gente estava comentando aqui. Agora, pensando no futuro, como você falou, precisa pensar em elenco, porque se a gente estava falando aqui, o Corinthians não tem um reserva para o Renato Augusto. Quem é o reserva do Rafael Veiga? Não tem. Se o Rafael Veiga se machucar igual o Renato Augusto se machucou, quem vai jogar? Não tem. Então, entendeu? O Corinthians deu azar, o Palmeiras ainda não deu esse azar. Mas não tem nem o substituto do Scarpa. Não tem. Quando o Veiga se machucou lá atrás e entrou o Scarpa, eu acho até que o Palmeiras melhorou com o Scarpa. Hoje, se o Veiga se machuca, quem é que joga? E principalmente, Garrafa, o Palmeiras não fez uma boa partida ontem, porque pra mim, de novo concordando com o Facincani, abdicou de tocar a bola. Sim. Peguei até os números por curiosidade, vendo o jogo, aquilo estava me incomodando tanto que eu fui pegar os números. 26 cruzamentos. Ele está querendo convencer que o Palmeiras foi mal. 26, você aí em casa, o pessoal ali parece que está querendo convencer que o Palmeiras foi mal. O Palmeiras está classificado, bonito. Mas uma coisa é resultado, outra coisa é desempenho. Obrigado, Marcelo. Tudo bem. Eu tô discutindo desempenho. 26 cruzamentos, 3 certos. 3 certos. 26 cruzamentos contra o São Bernardo. Um ataque baixo. 34 lançamentos. Os 26 números... cruzamentos e 34 lançamentos para ganhar do São Bernardo de 1-0. Os números do Corinthians não apareceram. Os números do Corinthians não apareceram na planilha do Salazar. Mas o diretor está falando aqui para a gente ver os lances polêmicos para a gente acionar. O Chico tem o mestre também, porque teve o lance logo no comecinho do jogo. Um lance com o Gomes. 3 minutos, 4 minutos. Um lance com o Gomes dentro da área. O Palmeiras pediu pênalti. Tem esse lance pra gente aí, diretor? Pra gente colocar e saber se foi pênalti ou não foi pênalti. Tá aí, ó. Não, esse não dá, né? Vamos lá. Ó. O zagueirão abre o braço, o Gomes fica ali por baixo, ele cai. Aí, de novo pra você. O Gomes cai. A Edna... Olha lá, mais uma vez, ó. Isso foi pênalti, gente? Foi pênalti ou não foi pênalti? Nem na Copa CESP, Garrafa. Tá, o Salazar falou que não. Facincani, pênalti? Não. Não daria pênalti, não. Miller? Não, o jogador abriu asa com Jogo um movimento natural. Sérgio? Nada. Normal. Lá na Mestre Caverna, mestre Alberto Helena Júnior, pênalti ou não, mestre? Não, foi nada. Bom, nesse lance, então, David... Tem que cortar o braço, né, para jogar futebol. Só se ficar sem braço, é isso, né? Nada. Não, segue o jogo. Não precisa nem perguntar pro Chico Lang, pra mim também segue não foi pênalti. Chico Lang, vai. Obviamente, foi pênalti, não foi? Pênalti. Pênalti pro Palmeiras? Pênalti pro Palmeiras. Tá certo. Porque é o seguinte, o que aconteceu aí nesse lance? Eu vou dizer pra você o que aconteceu. Tá querendo fazer as pazes com a torcida? Então não é Varmeiras. Então não tem Varmeiras. Não. Ele tá querendo fazer as pazes com a torcida do Palmeiras. Eu vou contar pra você o que aconteceu. Todo mundo sabe que o Gomes ali, quando ele entra nesses cruzamentos do segundo pau, ele costuma marcar gol de cabeça. Sim, e ele sai por fora do cara. Quando o cara percebeu que o Gomes vinha,
que ele fez? Ele segurou o Gomes. Ele pegou o Gomes, não deixou o Gomes subir. Aí a bola sobrou para o goleiro saiu socando. Podem reparar, foi quase uma agressão física, gente. Pelo amor de Deus, olha isso. Olha isso. Chico Lang quer fazer as pazes com o torcedor palmeirense. Eu não quero fazer paz com o torcedor, e fala que foi pênalti pro Palmeiras. Calma, Chicão. Vai cair o programa, vai Calma, vamos sair fora. Pra mim foi pênalti. Bom, tá certo, é a opinião do Chico. Ao vivo. Ó, se esse lance, né, não causou tanta polêmica, agora o bicho vai pegar. Né? O lance do Marcos Rocha. Bola na mão do Marcos Rocha dentro da área. Seria pênalti pro São Caetano. Pro São Bernardo, desculpe, São Bernardo. Vamos lá, mais uma vez. Ó, olha a confusão. Todo mundo cercando a árbitra. Vamos repetir de novo o lance. Ó, todo mundo pra cima, ó. Todo mundo pra cima. Tava 0-0, escanteio. Há um desvio. Bola na coxa e na mão do Marcos Rocha. E aí, ô Miller, pênalti pra você? Pra mim não foi. A recomendação diz... Cada meia hora tem uma nova recomendação. Sim. Bateu no corpo, foi pra mão, não é pênalti. Mas cansei de ver pênalti sendo marcado assim no futebol brasileiro. Exatamente, né? Pra mim não foi porque primeiro ele toca, faz o gancho com a coxa e depois, consequentemente, bate na mão dele. Então ele tava tirando a bola, né? Pra mim não foi. Bacégio? Nada, não tem nem como. O tempo de reação, a bola bate na coxa e depois vai no braço. Mestre, já vi pênaltis assim sendo marcados no futebol brasileiro. Já vi até o Marcos Rocha com a mão no peito deram um pênalti. Essa mão estava aberta. Mas a bola bate no corpo dele. Enfim. O fato desses juízes terem errado não justificaria marcar pênalti nesse caso. Bateu na coxa e bateu no braço. A recomendação é claríssima. Não foi nada, não foi pênalti, não foi nada. Facincani? Segue a recomendação, não foi pênalti. Existe uma recomendação. Salazar? Acho que a gente pode discutir a regra. Eu não concordo com a regra. Para mim, esse lance seria pênalti, porque não se trata de um desvio. A bola não bate nele e vai no braço. Sim. Ele comete um erro técnico. Ele vai chutar a bola, erra, chuta a bola no próprio braço e não deixa que o jogador do São Bernardo ali faça o gol, porque a bola ia sobrar para ele. Então, assim, o que está escrito lá com a orientação é para não marcar. Então, ela não errou. Não podemos condenar a árbitra. O erro, para mim, é a orientação. A regra, para mim, está equivocada. David? Assim, eu não sei qual é o critério, né? Porque é o seguinte, quando ele dá com a coxa, a bola bate na mão dele, o número 9, a bola ia sobrar para ele. De frente pro gol. Então, ele né, tirou... Ele faz o bloqueio, né? Faz o bloqueio da bola. Entendeu? Então, assim, eu não sei qual é o critério. A orientação, David, o movimento do braço dele era natural ou antinatural? Não, acho que... mas é isso. Não, mas é isso que o árbitro tem que avaliar. Porque assim, porque você acha que o braço estava ali normal? Não, tu mencionou bem. Já teve pênalti com o Marco Rocha que acabou aqui. Mão aqui fechada. Entendeu? Então o que é? Eu não sei o que é o critério que eles adotam. Será que se fosse pro Palmeiras o pênalti seria... Imagina a Emília pro atacante e ver uma bola dessa aí, sobrando. Você não pega a bola porque A mão ela tem que ser deliberada, né, gente? A mão ela tem que ser... Respondendo a dúvida do Salazar, nenhum jogador, David sabe o que eu vou falar, nenhum jogador vai chutar ou vai dar um gancho na bola assim. Não, é só movimento de equilíbrio. Então, é isso que eu falei pro David agora. O que ela interpretou ali ela tem que ver. O braço dele tá num movimento antinatural ou natural? Tá natural, por isso que... Eu acho que tem que ser mais claro, assim. Acho que antes de começar todos os campeonatos, eu acho que tem que vir um chefe da arbitragem e dar uma palestra... Critério, né, David? Tanto para a imprensa, tanto para os clubes, o que é mão, o que não é. Não qual é o critério, porque fica essa dúvida aí, ó. Chico Lang, o São Bernardo foi garfado? Foi. E vou dizer para você por quê. Por que essa senhora, a dona Edna, ela não foi no VAR para checar o lance? Por que ela não foi? Porque o VAR só é chamado, ela só é chamada pelo VAR em manifestação de erro claro. O VAR não fez a recomendação. Mas ela poderia ter ido até o VAR. O VAR é importante. Uma espiada. O VAR é importante. É lógico, vai dar uma espiada. O senhor gosta do VAR, né? É importante o VAR, né? Acho bom. Mas o agora, para o Palmeiras é muito mais importante, porque é o VAR-Meiras. A minha pergunta é o seguinte, mas o senhor acabou de falar que o Palmeiras não falou que teve pênalti com o Palmeiras. A minha pergunta é o seguinte, se é o contrário. Se é o contrário, ela dá pênalti pro São Bernardo. Eu tô falando, ela dá pênalti pro Palmeiras. Agora, você quer ver uma coisa? Se é o contrário. Quantos pênaltis, da Sérgio, vem? Quantos pênaltis foram marcados pro Corinthians nessa bomba desse campeonato? Quantos? Quantos foram marcados? Nenhum.
E você vai ver que foram marcados pênaltis pro Teve Palmeiras. um monte pra bater hoje, foram não marcados fez? pênaltis pro Santos. Não foram pênaltis? Marcados pênaltis pro São Paulo. Pro Corinthians, não. Teve um monte pra bater, o seu Corinthians hoje não fez. Exato. Isso é outro, são outros 500. Outros 500. senhor Agora não gosta- teve pênalti. Mas não teve falta, nenhum não teve pro pênalti. O senhor gosta do VAR, né? Eu Seria adoro lance VAR. pra VAR. Adoro o VAR. Ele gosta do Acho VAR. o VAR do caramba. Agora, tem o VAR Parou, Palmeiras, parou, por tem o VAR gentileza. São Paulo, Silêncio, tem o silêncio, VAR peraí, do Chico. Santos, tem Chico, VAR de todo só um quanto é lugar. Do minuto, Corinthians não tem. Chico, só um minuto. Peraí, o que foi? Opa, tem VAR no Mesa Redonda. Ah, é? É isso? Pra eu ir no VAR? Tem lance polêmico do Mesa Redonda? É isso. Tem que consultar o VAR? Vou lá no VAR então, peraí. Vamos lá no VAR, vamos ver. Estão chamando para ir no VAR, vamos lá ver o que aconteceu. Então no VAR, como é que é? Lance da semana passada, Cabine. O que nós temos? Tem a imagem? Imagem? Então põe para mim, por favor. O que é? O Palmeiras não passa pelo São Bernardo. Anotem aí porque eu sou de cobrar. Não passa. O Palmeiras sou de não cobrar. passa pelo São Tudo Bernardo. bem, tá. Não passa. Vai perder nos pênaltis. Anotou, Chile? Nos Anota. pênaltis. Isso é da semana passada, mas a imagem não está muito conclusiva, Cabine. Temos por outro ângulo essa declaração da semana passada. É o Chico falando que o Palmeiras não ia passar do São Bernardo. Essa imagem não me favoreceu muito. Tem por outro ângulo, por favor, VAR. Eu acho que o Palmeiras não passa pelo São Bernardo. Como é que é? O Palmeiras não passa pelo São Bernardo. Anotem aí porque eu sou de cobrar. Não passa. O Palmeiras não passa pelo São Bernardo. Tá. Não passa. Vai perder nos pênaltis. Anotou, Chile? Nos pênaltis. Lá. Aliás, não tem nem estádio para jogar, né? Vai jogar onde? Não sei. Não tem estádio para jogar. Chile, anota, por favor. Tudo que está falando esse senhor, eu não quero sei. ver a semana que vem. Agora, olhando para aquela câmera, você vai se explicar, porque eu falei que eu cobrava. O senhor não acreditou, por isso eu trouxe o lenço. Agora o senhor vai explicar para a torcida do Palmeiras, para o nosso público. Eu sei que o senhor está triste, o senhor não está muito bem, né? Mas o senhor vai ter que se explicar, porque a semana passada, nessa mesa, o senhor disse que o Palmeiras... O senhor viu? Teve VAR. Eu falei, senhor, toma cuidado que aqui tem VAR no Mesa Redonda. Por gentileza, dirija-se àquela câmera e se explique, meu amigo. O problema é seu. E o lenço tá aqui, ó. O lenço... levante? Como o senhor preferir. O senhor deve uma satisfação ao torcedor do Palmeiras. Eu não devo satisfação para ninguém. O senhor... Satisfação para ninguém. Se dando torcedor do Palmeiras. É a minha opinião. E esse gordinho aí que tá dando risada vai rir da sua mãe. E outra coisa, ele já cresceu. É meme. Fez regime, virou ator pornô. Que isso? O senhor quer brigar com o menino? O menino não tem culpa, O senhor tem que coitadinho. explicar, o senhor não tem que falar do meme, o senhor tem que falar que o Palmeiras se classificou, o senhor garantiu que ia perder nos pênaltis. Não, mas esse gordinho dando risada Não, aí, não muda ele de já assunto. deu risada da Leila Pereira, que falou que o Palmeiras ia Põe o meme, diretor. mundiais. Põe o meme de novo. Ele não quer explicar, mas põe o meme. O meme fala por si só. Na tela pra gente fechar. Eu acho que o Palmeiras não passa pelo São Bernardo. Como é que é? O Palmeiras não passa pelo São Bernardo. Anotem aí porque eu sou de cobrar. Não passa. O Palmeiras não passa pelo São Bernardo. Tá. Não passa. Vai perder nos pênaltis. Anotou, Chile? Nos pênaltis. Lá. Aliás, não tem nem estádio para jogar, né? Vai jogar onde? Não sei. Não tem estádio para Chile, anota, por favor. Tudo que tá falando esse senhor, eu não quero sei. ver a semana que vem. Ele é um, vamos dizer assim, para todo mundo que coloca esse gordinho, são pessoas covardes. Porque, não, eu sou covarde. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Mas foi o Garrafa que mandou pôr. Não. Bom, se foi ele, então. É a torcida do O Palmeiras. que eu quero dizer para você, meu caro Facincani, que você gosta do Palmeiras. Sim. Né? Gosta. Eu quero dizer o seguinte. Ele ama. O Palmeiras jogou mal pra caramba contra o São Bernardo. Mas ganhou. Se o São Bernardo tivesse um pouco mais de experiência. Se minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais. Né? Ele teria segurado o Palmeiras. Foi o jogo mais difícil do Palmeiras no ano. Eu achei que o São Bernardo foi prejudicado. Eu também achei. Por quê? nós temos Como achei. pode o primeiro e, tá. o segundo Chico, colocado... Se é pênalti, Aí é o regulamento. Se é pênalti, eu duvido que o São Bernardo perdesse. E aí, quase ia caiu na pra última rodada, pênalti. ela na semifinal do O negócio, gente, o negócio é o seguinte. Então, temos Palmeiras e Ituano. E o Chico ficou abalado pelo seguinte. Ele falou que é o VAR Meiras, mas
mas tem o Varnardo, segundo o Chico. Porque se teve o pênalti pro Palmeiras não foi chamado, teve o do São Bernardo também. E a gente vai discutir o Zé Rafael. Vamos discutir o lance ainda. Tem o lance do Zé Rafael. Vocês todos falaram que não foi. Mas atenção, ó. Eu tenho um convidado direto de Bragança Paulista. Como é que acabou lá em Bragança, diretor? Como é que foi Bragantino e Bota? 2-0 Bragantino. Então, nós temos já definido para semifinal Palmeiras e Ituano. O Bragantino, que venceu o Botafogo por 2-0 há pouco, terminou há pouco lá em Bragança Paulista, venceu o Botafogo por 2-0, espera o vencedor de São Paulo e Água Santa amanhã no Allianz Parque. A gente vai falar já sobre o São Paulo, que vai enfrentar o Bragantino, se passar, ou Água Santa que vai enfrentar o Bragantino, e nós vamos até Bragança Paulista, porque há pouco a gente falava aqui de reforço para o Palmeiras precisa melhorar o nível do seu elenco, e nós estamos em contato com o Arthur, né? Depois dessa bela vitória, a classificação com a nossa produção lá em Bragança Paulista. Arthur, em primeiro lugar, parabéns pela vitória e pela classificação. Obrigado por participar conosco aqui no Mesa Redonda, Arthur. Fala pessoal, boa noite, muito feliz pelo convite, estou à disposição. Tá certo, fala um pouquinho pra gente do jogo aí, como é que foi esse jogo, essa vitória, como que ela se construiu para que vocês avançassem a semifinal do Campeonato Paulista, ou com o São Paulo ou com a Água Santa, Arthur? Jogo importante, a gente estava encarando como uma decisão, a gente foi feliz, a gente foi efetivo, uma coisa que a gente estava cobrando internamente, né? A gente estava criando muitas oportunidades e não convertendo em gol. E hoje a gente foi muito feliz, a gente conseguiu reverter o gol com um belo jogo do Bruninho, ressaltar também o Bruninho aí, que eu falei também na coletiva ali, que para mim já é uma revelação aí do Campeonato Paulista. E vamos seguir, acho que já tem um jogo importante, um mata-mata aí na Copa do Brasil, que é uma viagem longa aí, mas domingo, no final de semana, na semifinal, já é um confronto aí, uma decisão que é o São Paulo ou Água Santa. O Braga tem Copa do Brasil, no final de semana São Paulo ou Água Santa, mas o assunto é Palmeiras. Miller, a gente falava de reforços, Salazar, Facincani, toda a nossa mesa falava de reforços. E o que está circulando é que o Palmeiras quer de volta o Arthur que já passou pelo Palmeiras, veio lá do meu Londrina e tal, Palmeiras teve uma passagem, faz sucesso no Bragantino e o Verdão está de olho no Arthur. O Arthur seria um bom reforço para o Abel Ferreira para o Palmeiras, ô Miller? Sem dúvida, até porque ele cresceu bastante no Bragantino ao longo do tempo, né? Acho que o Arthur hoje é um jogador mais maduro, apesar da pouca idade, né? Mas se eu fosse ele, não iria para o Palmeiras não, até porque o Palmeiras o desdenhou, ele era do Palmeiras. Né? Depois o Palmeiras vendeu para o Bragantino. Então o Arthur tem mercado, é um jogador mercado, um jogador que pode jogar em qualquer time no Brasil. E ele está muito bem lá em Bragança, né? Então acho que é claro que pelo futebol o futebol dele hoje, ele merece um Flamengo, um Palmeiras, um Flamengo e um Atlético Mineiro. Olha só aí, Arthur, o Miller falando aí, elogios a você, todos nós fazendo muitos elogios pelo que você vem produzindo no Bragantino. E eu queria que você falasse para a torcida do Palmeiras se existe a possibilidade do seu retorno. O que você projeta para o futuro? Claro, está focado no Bragantino, tem finais do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, mas o seu nome é a realidade no Palmeiras para o seu retorno. O que você pode passar para a gente da sua situação, Arthur? Obrigado pelo elogio de vocês. Então, sobre isso, acho que eu acompanho mais pela rede social, né? A torcida fica ali comentando, sempre ali, e eu acompanho, né? E bastante no Twitter, enfim. Mas, como eu te falei e falo, acho que a gente está num momento muito importante aqui em Bragança Paulista, com o Red Bull Bragantino. Decisão em cima de decisão. Acho que meu foco está total aqui. Quarta-feira, decisão pra gente, decisão que é muito importante pro clube e pra gente também. E claro, acho que chegando na semifinal, acho que de Campeonato Paulista, um dos campeonatos estaduais mais difíceis do Brasil, então acho que foco total aqui para a gente fazer um belo jogo. Quero agradecer demais a assessoria do Bragantino, mas o Chico Lang quer fazer uma pergunta para o Arthur. Claro, a torcida palmeirense está empolvorosa, o Arthur está deixando isso na mão dos homens que cuidam, que gerenciam a carreira dele, mas o Arthur é um cara que interessa muito ao Palmeiras, Chico. Arthur, que se dane o Palmeiras, eu quero saber de você o seguinte: você vestiria a camisa do Corinthians no meio campo? Porque você é a cara do Corinthians, você é a cara, você é raçudo, você briga, você não desiste de jogada, você é marrudo, isso aí é Corinthians. E eu te pergunto, se fosse para Palmeiras ou para Corinthians, você ia para onde? Aí você quer me pegar, né?
Cara, acho que são dois clubes, os maiores clubes do Brasil. Desde moleque, de criança, eu sonhava chegar nesses clubes e, não, é um sonho, claro. Eu não posso negar que é um sonho vestir uma camisa de um grande clube brasileiro. Mas como eu falei, volto a falar, acho que meu foco total está aqui, decisão na quarta-feira, decisão no semifinal do Campeonato Paulista, e espero que seja o Água Santa aí, né, pra gente aliviar um pouco. É isso. Tá certo. Então, Arthur, muito obrigado pela sua participação direto aí de Bragança Paulista. Obrigado ao Guilherme, a nossa produção, assessoria do Bragantino, por você participar aqui ao vivo e esclarecer essa possibilidade de um retorno ou não para o Palmeiras e até talvez uma provável saída para o futebol europeu. Boa semifinal para você. O Chico Lang está muito triste, o Corinthians dele está fora, o seu Bragantino está dentro e o Palmeiras também. Obrigado, Arthur. Tamo junto, boa noite, ótimo programa. Valeu, rapaziada. Legal, no Mesa Redonda é assim, a notícia vai acontecendo, a gente procura estar em todos os lugares, trazendo informação, sempre também com muito humor para você, com muita descontração nesse domingo à noite. Amanhã já tem trampo pesado, segunda-feira, então a gente vai nessa toada. Mas, Rafa, pois não, Chico. O Miller teceu elogios pro Arthur, e olha, eu vou dizer uma coisa para você, ele está correto. O Arthur, na minha opinião, hoje, assim, entre os jovens, né? Que ele deve ter o quê? Uns 23 anos? 25. 22? 25. 25. Está maduríssimo para jogar em qualquer clube. Então, eu acho que os clubes grandes do Brasil deviam abrir o olho para o Arthur. Porque no Bragantino, lá no Red Bull, não tem futuro, a não ser numa venda, né, para o exterior. Porque o Red Bull é um clube de formar jogador e vender para fora, né? Agora, o Arthur foi modesto, né? Porque demonstrou a sua preferência pelo Água Santa, obviamente, mas contra o São Paulo ele costuma ter bons desempenhos, faz gol. Aliás, o Red Bull Bragantino tem um ótimo retrospecto contra o São Paulo. Né? Tem. É isso. Agora, David, como treinador, e a gente colocou aqui, vocês colocaram em discussão, o fato do Palmeiras olhar para o banco de reservas. O Abel olha para o banco de reservas e não tem reposição à altura do bom time que ele está comandando como titular. O Arthur cairia bem como um reforço para o Palmeiras? Elevaria realmente o patamar do Palmeiras? Não tenha dúvida, né, Rafa? Ele já vem mostrando tem uns dois anos, né? Tá vindo muito bem. Tanto Palmeiras, Corinthians, Flamengo, o Arthur cairia muito bem porque é um ótimo jogador, um jogador que está com 25 anos, está maduro, como o Mili falou. Acho que está ao ápice da carreira dele. Eu acho que o Red Bull ele tem uma filosofia, né, de trabalho, de trabalhar ali com seus jogadores jovens para depois mandar para a Europa, mas ele também tem um sonho de jogar num grande clube brasileiro. Tá certo. A gente tem ainda lance polêmico, acho que foi o Salazar que falou, o Facincani, do lance do Zé Rafael. Porque o Chico falou do VAR. E muita gente reclamando, se fosse o Fagner naquele lance, teria sido expulso. Então, nós temos o lance aí, é uma entrada, parece que ele leva só cartão amarelo, o Zé Rafael. Podemos colocar o lance, diretor, por gentileza? Tá aí, ó. Zé Rafael, ele sente que vai ser atropelado pelo zagueiro, e aí ele deixa o pé, né? Vamos ver se a gente tem, a Edna vai lá e dá um amarelo nele. Vamos ver se a gente tem por outro ângulo, ele reclama, ele argumenta. Ele deixa o pé, ele levanta o pé, né, gente? Ele levanta o pé, era lance para vermelho, a Edna foi muito boazinha com ele. O que você pensa, Miller? Para mim, ele deveria ter sido expulso. Ele já foi expulso num lance assim semelhante, né? Se não me falha a memória, contra o Atlético Mineiro. Mas ele foi muito juvenil, foi imprudente, né? Naquela dividida, estava mais para o jogador do São Bernardo. O jogador, tanto que ele já entra de lado, né? O jogador nunca levanta o pé. Muito pelo contrário, o jogador tira o pé. Ele não, ele deixou o pé. Ele tira o corpo e deixa o pé, né? Sim, exatamente. Facincani, ficou de bom tamanho, amarelinho? Não, ele poderia ter sido expulso, sim. Ele ficou de bom tamanho pra ele? Sim, não, pra ele sim, ficou, porque era uma falta para cartão vermelho. Foi arriscada a entrada. Salazar. Era para vermelho, nenhuma dúvida. Me surpreendeu a Edna sacar. Repara que ela saca o amarelo, assim, coisa de um segundo depois do lance. Ela toma a decisão muito rapidamente. Sim. E esse tipo de lance é o tipo de erro que o VAR deveria ter chamado ela. Esse sim está no protocolo do VAR. O cara vê lá pela imagem, percebe a solada acima da bola e chama. Olha, Edna, melhor você rever porque tem uma solada acima da bola na canela do jogador. Não pegou em cheio, pegou relando. Não precisa quebrar a perna do cara.
Né? A intenção, né? Esse lance era para vermelho e esse, dentro do protocolo do VAR, ela deveria ter sido chamada para ver. Estamos falando de um lance de primeiro tempo. O Palmeiras poderia ficar com um a menos no primeiro tempo. E aí mudaria a história. É a falta de uniformidade na arbitragem, David? Onde é o jogo? No Allianz Parque. Isso é o contrário. Isso é o contrário. Não tem como. O time pequeno sofre por causa disso. Entendeu? Tem mesmo isso aí, David? Lógico que tem. Com certeza. É, Vilê? Eu já joguei uma final que na época você tinha que ensinar a súmula. O árbitro chegou no vestiário e falou assim, ó, na dúvida é nossa. Peraí. Esse programa tem bastidor. Como é que é essa história, David? Existe isso. Pô, fica na dúvida é nossa. Existe isso. Que final é essa? Envolve um monte de coisa. Seria contra o Brasiliense? Não, foi uma final. Joguei várias finais. Não, mas time grande contra time pequeno numa final. Joguei vários campeonatos. Joguei Rio São Paulo. Joguei vários. Time grande contra time pequeno. Vários. Mas sobre como é que o árbitro falou, na hora de assinar a súmula, ele foi... Na dúvida é nossa. Antes do jogo? Antes do jogo. Na época era antes, né? Não, assim, se é o contrário, é o quê? É expulso. Vocês estão vendo como é que é o futebol? A medida não é a mesma. Não é a mesma. Não é a mesma, entendeu? É que nem assim, eu tava falando assim, qual é o critério que tem... Não, assim, o regulamento são 8 times. Se você termina em primeiro, você tem a vantagem de jogar com o último. Regulamento é certo? Bizarro. Aí o São Bernardo trabalha pra caramba, corre atrás pra ficar em segundo pra ter alguma vantagem. Aí pega o melhor do campeonato. O regulamento é uma piada. Você podia ter um time rebaixado e classificado. Exato. Como é que pode isso? Eu não gosto do regulamento do Campeonato Paulista, mas infelizmente, né? Os clubes assinaram. É horroroso. Ô, Mineiro, fala, assim, você já teve alguma situação parecida com essa do parecida, David aí? Assim, foi parecida, assim. Eu tava de pendurado, né? Pendurado, tinha 2 cartões. Eu cheguei antes do jogo pro árbitro e disse, olha, eu preciso levar o terceiro. Porque depois, o segundo jogo, né? Depois desse... Você queria cumprir a suspensão no jogo que vinha a seguir. Isso. Aí você foi lá pro árbitro e pediu, eu preciso do terceiro cartão. Isso. Aí eu dei um carrinho, aquele carrinho de Miguel, e me deu um amarelo. Isso aí, e aí já era. Aí, tá vendo? No Mesa Redonda é assim, você fica sabendo. Os caras vêm aqui e contam a verdade, velho. Não tem conversa, não. Galera, pois não, Chicão? Uma notícia que... Ó, veja onde o Lázaro e essa turma de sem vergonha que tá lá com ele, no Corinthians, pode levar o clube de maior torcida do Brasil, hein? O Corinthians pode ficar fora da Copa do Brasil em 2024, após ser eliminado do Campeonato Paulista pelo Ituano na tarde desse domingo, devido a mudanças na classificação da competição nacional. Segundo o novo regulamento da CBF, apenas os 5 melhores colocados do Paulistão se classificam para a disputa na edição do próximo ano. Ainda há uma 6ª vaga que é destinada ao campeão da Copa Paulista. O Corinthians pode ficar fora da Copa do Brasil, em 2024. Assim como o Santos, né, também. Assim como o Santos. Aí vai ter que disputar a Copa Paulista. Viu, o Duílio Monteiro Alves? O seu moleza, parece aquele bicho preguiça, o Duílio Monteiro Alves. O Duílio Monteiro Alves, o Corinthians pode ficar fora da Copa do Brasil. Veja você, o enrosco que você colocou, o maior time do futebol do Brasil. Olha o enrosco. Tem outras incompetente. Tem outras frentes para brigar por essa... Vai ter ranqueamento do Campeonato Brasileiro. Tem outras frentes. Calma, Chico, calma. O senhor tá sofrendo, eu sei que tá duro. Calma. Tem outras frentes... Eu não vou brigar com a notícia. Claro, mas tem outras frentes. Tem outras frentes para o Corinthians buscar essa classificação. Gente, temos prêmios, Bacégio? Temos sim, uma corintiana vai para casa um pouco mais feliz depois da eliminação do time nas quartas de final do Campeonato Paulista, porque a Priscila Pereira ganhou essa linda camisa do Corinthians, mais os pares de ingressos pro filme Vai Corinthians, que estreia dia 16 de março. Parabéns, Priscila, nossa produção vai entrar em contato com você nessa semana. Bom, Bacégio, amanhã tem São Paulo e tem Água Santa no Allianz Parque. O Bacégio é setorista do São Paulo, uma rápida daquilo que o Rogério treinou hoje. O treino foi no Allianz Parque, é isso? É isso, Garrafa. O treino foi no Allianz Parque, até para se adaptar ao gramado que é diferente, é um gramado sintético. Então, o São Paulo finalizou sua preparação na Casa Alviverde. O São Paulo que deve contar com algumas novidades, porque o Arboleda já está trabalhando normalmente com o restante do elenco, deve voltar para o jogo. O Erisson também, que é uma volta importante, porque é o substituto do Caleri, que está fora.
Tem também a volta do Diego Costa, que foi o capitão da equipe na temporada passada, e também do garoto Beraldo. Lembrando que no último jogo contra o Botafogo também voltaram jogadores que até então estavam lesionados, né? Caso do Wellington, do David, do Orejuela, enfim. O São Paulo conta com alguns reforços para esse mata-mata do Campeonato Paulista. Tá certo, Miller, esse São Paulo corre algum risco com a Água Santa? Pela 13ª vez, o Rogério vai ter que mudar a equipe. Tem alguns reforços, mas não tem força máxima. Por conta das contusões, né? Mas eu acho que o São Paulo tá bem, assim. Em que sentido? Chega bem pro jogo, né? Tem a torcida do seu favor, aquela coisa toda. Com mais opções, né? O Água Santa é lógico, né? Vai jogar por uma bola, vai jogar recuada. Mas eu acho que o São Paulo vai, com certeza, tomar a iniciativa do jogo. Para mim, o São Paulo classifica. Ô, David, como é que faz para comandar um time? Ou seja, no campeonato inteiro, o Rogério não conseguiu repetir a mesma formação. É um problema muito grande? Lógico que é, né? Mas o São Paulo é favorito, né? São Paulo, a camisa do São Paulo é muito pesada, né? E decisão, e o São Paulo vai se impor e é o grande favorito. Grande favorito. Olha, eu tenho um recado importante para você. Deixa eu dar esse recado aqui e agora. Hoje, logo após o Mesa Redonda, você assiste aqui na tela da TV Gazeta o Ravissani Live Show. O convidado de hoje é o professor Reinaldo Polito, mestre em Ciência da Comunicação e Oratória. Um beijão, professor Polito. Tá imperdível, vai ser às 11 da noite, logo depois do Mesa Redonda. Ó, espera um minutinho só, é papum. A gente vai e volta já. Galera, o debate continua quente aqui, vocês não têm noção. Mas, Sérgio, enquete e prêmios para o nosso telespectador, por gentileza. Vamos lá, Garrafa, último prêmio da noite, a bola oficial da Série B do Campeonato Brasileiro, vai para o nosso telespectador Ademir Rocha. Parabéns, Ademir, aguarde o contato da nossa produção. E o resultado da enquete lá no site gazetesportiva.com, a enquete, lembrando que é a seguinte: quem é o maior responsável pela eliminação do Corinthians? Elenco, comissão técnica, diretoria ou a força do Ituano? A enquete foi acirrada, mas para a maioria da nossa audiência, o maior responsável foi o elenco do Corinthians. Chico, curtinho, quem foi o grande responsável pela eliminação? Comissão técnica. Salazar? Elenco. Miller? Treinador. Facincani? Treinador. David? Elenco. Elenco? Bacégio? Elenco também. Elenco. A gente está chegando ao final do Mesa Redonda. David, por onde você anda? Quais são os planos para o futuro? Garrafa, tô lá em BH, né? Tô lá em Belo Horizonte, né? Tô dando Sossegado. Uma olhada, tô tomando conta das minhas coisas, né? Das empresas. Tô olhando, né, como é que tá o movimento do futebol. Tá na pista, né? Tô assim, tô olhando o movimento, nada. Vamos aproveitar o bastidor, vou deixar ele numa saia justa. Conta aqui pro Garrafa que o Rueda te ligou aí outro dia. Como é que é o presidente do Santos? Não, o Rueda é gente boa demais, você é meu grande amigo. Você tem uma ligação forte com o Peixe, né? Tem ligação muito forte. Mas pra que ele te ligou? Morei na cidade 20 anos, né? Eu tenho bastante amigos. O presidente sondou, é isso? Não, o presidente nada. O presidente, não, tá nós certo. Falamos na época Para bom entendedor, meia palavra basta. O Salazar não perdeu essa. David, obrigado. A gente conta com você em outra oportunidade, tá certo, obrigado, meu irmão? não, estou à disposição. Beleza. Facincani, obrigado pela participação mais uma vez. Valeu, Garrafa. Sempre uma honra, viu? Estar aqui com vocês, entre amigos e nessa grande resenha. Tá certo. Miller. Tamo junto. Eu apertou, toco pra você. Chico Lang vai ser por último. Mas eu não devolvo. Você não devolve, porque você vai resolver. Sérgio, boa volta das férias. Valeu, Garrafa. Sempre um prazer estar com vocês. Mestre, um abraço. E Chico Lang, o meu boa noite especial. Pode ficar com o lencinho pra você. Muito obrigado. Eu vou. Esse leitor já tem o endereço certo. Eu já sei. Você sabe quem vai, né? Eu já sei. Eu já sei. Então, tá. Queria agradecer todo o time aqui do Fábio Rolfo, todo o time da TV Gazeta, produção, estagiários, toda a galera. O programa não é meu, é da Gazeta. O programa é nosso, é nesse clima, nesse astral que a gente volta no próximo domingo. E amanhã tem, claro, Gazeta Esportiva, às 6 da tarde, com Michele Janela e todo o time. Valeu, até domingo.